Boa noite, bem-vindos a mais um episódio do Off the Record Podcast, uma conversa cheia de insights, onde a gente vai te ajudar a virar chaves e trazer benefícios para a sua vida. Boa noite, pessoal. Eu sou a Lara, esse é o Off the Record Podcast e hoje a gente tá aqui com uma convidada super especial. Tá até difícil fazer o resumo dessa convidada, gente, mas ela é médica, psiquiatra, mestre formada pela UFMG, professora de medicina na UFES e ela é idealizadora dos laboratórios de comportamento alimentar e neuropsiquiatria. Bem-vinda, doutora Maria Carolina Dolly. Estamos muito honrados em recebê-la. Bem-vinda. Eu que agradeço, gente. É um prazer poder compartilhar informação, com as pessoas que precisam de melhorar a saúde mental, a saúde cerebral. Então, assim, eu que agradeço a oportunidade de compartilhar um pouquinho do meu trabalho, das minhas ideias, para ajudar quem está em casa a melhorar, o funcionamento desse órgão tão importante, sublime, que é o cérebro. E esqueci uma coisa muito importante do seu currículo que você me mandou. Mãe também, gente. Estava no currículo, ela mandou, porque isso também é uma profissão em tempo integral, né? Já mais uma jornada aí. Tem que estar no currículo porque isso te modifica, né? Isso te amadurece em vários aspectos, E como ser humano. Então, eu acho que ser mãe é uma coisa importante no currículo. Com certeza, certamente. Carol, a gente tem uma lista, enorme de assuntos para abordar com você, mas acho que eu queria começar te perguntando quais são, alguns casos que você vê com muita recorrência na sua clínica, no seu consultório. Eu acho que a gente podia começar por aí, porque pode ser que a galera de casa se identifique, Sim, também. Muito importante. Então, o que tem aparecido muito no consultório particular, são pessoas fadigadas, cansadas e com a memória muito ruim. Olha só. E ansiosas, Mas por que eu falei da memória? Além da gente ter acabado de sair da pandemia do Covid, que a gente sabe que influencia, essa questão tecnológica que a gente vivencia hoje. Você não relaxa, você não descansa, você não tira férias. Porque você leva o WhatsApp e o e-mail, e as redes sociais para qualquer lugar. E antigamente, há pouco tempo, não era assim. Há 10, 15 anos, se você saísse de férias, você não levava tantas informações e tantas obrigações com você. E hoje, mesmo se você estiver ausente do trabalho, ausente do seu ciclo ali, e for tirar férias numa praia paradisíaca, você vai levar o seu celular. E aí você vai tirar foto e vai querer postar. Então, você tá ligado, você tá conectado. Uhum. E essa conexão extrema que acontece hoje, percebo os alunos muito assim também, eles estão ouvindo aula e ao mesmo tempo respondendo o WhatsApp, digitando no computador. E essa sobrecarga para o cérebro de múltiplas tarefas, de forma muito intensa e não necessariamente profunda, prejudica muito a memória e dá uma sensação de fadiga para o cérebro. Então, essa coisa do cansaço mental e da busca por produtividade. Só que como que você vai ser produtivo se você fadiga o seu cérebro o tempo todo e não foca numa coisa que realmente você deveria? Por exemplo, você não vivencia o presente, Aquilo que você tá ali ouvindo, aquela palestra que você tá ouvindo, as pessoas estão com dificuldade. E aí, alguns jovens, de fato, têm um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção, por exemplo, de TDAH, mas outros não têm um TDAH, mas se queixam da diminuição da produtividade há alguns anos por conta dessa sobrecarga, que a memória fica muito ruim. Imagina você fazendo rolamento, você não finaliza nada que você começa no rolamento. Uhum. E aí, o seu cérebro fica sobrecarregado, porque você não... Você fica com aquelas caixinhas abertas. Isso. E com aquela sensação de que você não terminou nada, A sensação de que nunca foi terminado. Tipo as abas do computador que vão abrindo. Eu sou essa pessoa, que abre as 30 abas. Sim. E eu me identifico muito porque, eu tenho, de uns tempos pra cá, no final de semana, tentado ficar um pouco off do WhatsApp. Ótimo. Na segunda-feira vem aquela avalanche, de coisas. Bom. Mas sábado e domingo, eu tô tentando não usar tanto. E não usar até pro pessoal, porque não dá muito pra diferenciar, Tá não tudo dá. Ali no WhatsApp. Então, como eu tô querendo dar um off do profissional, eu acabo dando um off do pessoal também. Então, às vezes, eu fico 2 dias ali, sábado e domingo, sem responder. Extremamente bom, extremamente necessário.
Mas ao mesmo tempo é difícil, né? Porque você fica um pouco nesse sentimento de dívida, de culpa, isso. de aquele tô perdendo. FOMO, né? Que os americanos falam. Fear of missing out. Isso então, daí. você tem FOMO, que traduzindo uma versão, seria a dificuldade de achar que você está perdendo alguma coisa por não estar, nesse caso, conectado. O sofrimento, Sim. né? E pelo que você está falando, doutora, existe uma densidade necessária para o cérebro, né? Ou seja, às vezes você está achando que está sendo produtivo, está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, mas na verdade não está absorvendo nada, né? Existe uma qualidade cognitiva, Isso, né? Muito. Então, assim, essa máquina cérebro, né? Primeiro, eu sempre falo que o cérebro ele é um órgão, assim como o olho, assim como o rim, né? Assim como o coração. E todo mundo se sente tranquilo em ir ao oftalmologista e usar um óculos. Ninguém fala para o oftalmologista assim, olha, eu não quero usar esse óculos muito tempo, eu vou usar só uns 3 meses, né, doutor? Posso tirar? Mas no psiquiatra já chega assim, o que eu faço para não usar nada, para me controlar, para melhorar? Primeiro, é um órgão que adoece. E quando você sobrecarrega esse órgão de maneiras sem uma qualidade adequada, você sobrecarrega o seu cérebro, você começa a trazer para ele o estresse, né? A liberação de cortisol mantida, você está sempre ali preocupado, você está sempre em alerta. E o cortisol excessivo constante é que é o estresse, né, para o cérebro. Dentre outras coisas, dentre outros neurotransmissores, mas o estresse excessivo que a gente vivencia, de ficar sempre naquela sensação de estar alerta, de que precisa responder, de que precisa dar conta, de que precisa de algo, sabe? Uma sensação de urgência, né? Isso. É o que a nossa humanidade vive hoje, é o que a nossa sociedade vivencia nos grandes centros, né? Nas grandes cidades. E aí, para você adquirir conhecimento, você precisa, às vezes, se distanciar dessas multitarefas um pouco, voltar mesmo para o caderno, voltar para o livro. Para você, ou se for usar o computador, não abrir outra aba, não sei o que você está lendo, né? Para você viver o presente, que o mindfulness traz muito para nós e que muitos pacientes estão se recebendo isso de uma forma positiva, que é viver com consciência plena o presente, né? Isso seria explica um pouco assim, doutora, pra gente, por favor, se você puder, o que seria esse mindfulness, né? Tem muita gente que pode não estar tão familiarizado com o termo. Então, eu não sou formada para aplicar mindfulness, né? Hoje em dia você tem pessoas que têm formação para darem cursos, para instruírem as pessoas a vivenciarem o mindfulness. Mas se você simplesmente quiser desfrutar disso, como que eu poderia dizer? A consciência plena, né? O mindfulness do inglês vai você fazer o esvaziamento da mente, você não pensar no futuro nem no passado. Você pensar no momento presente. Só que isso é muito difícil para a gente fazer o dia todo. Então, eu dou dicas para você começar a viver melhor o presente. Escolher momentos do dia em que você fará de forma consciente o que você está fazendo. Então, pode ser o momento de comer, que você não vai usar o celular, não vai usar a TV. Que você vai sentir o cheiro do alimento, que você vai ver a textura. Que é o mindful eating, que é o momento de você fazer o mindfulness durante o ato de comer. Mas você pode fazer isso dirigindo, né? Então, como que você vai fazer dirigindo? Ouvindo o ambiente que você está dirigindo. Abaixa o vidro um pouquinho, escuta o barulho mesmo do trânsito. Se tem alguma coisa de neném chorando. Você, sensorialmente, vivenciar o momento presente de forma plena. Você está vivendo. Você não está sobrevivendo. Você não está no piloto automático. Sem estar fazendo outra coisa no backlog, né? Que eu vejo assim... eu percebo muito isso, que às vezes eu tô fazendo, sabe, como se fosse, sabe os aplicativos do celular que às vezes a gente não fecha? Como se eu estivesse fazendo às vezes algo em primeiro plano na minha mente e algo em segundo plano. Então, tipo, em primeiro plano eu tô aqui trabalhando, em segundo plano eu tô pensando em alguma outra coisa que eu tenho que fazer. Então, assim, esse apreciar do momento, a gente tava até comentando sobre isso outro dia, que as ideias, às vezes, melhores, vêm muito quando você tá dormindo de madrugada, ou quando você tá tomando um banho mais relaxante, ou quando você tá dirigindo mais tranquilo. E a criatividade, né? Eu acho que, digamos assim, esse mix de informação pelo cérebro, às vezes você... Assim, tô falando sem propriedade alguma técnica. Tô falando, assim, do que eu percebo no dia a dia, né? Mas a gente percebe, por exemplo, às vezes eu tenho ideias maravilhosas quando eu tô num
micro momento de ócio ali no meu dia. E quando você tá com muita... Eu falo que é aquela informação passiva, né? Você tá passivamente só absorvendo o conteúdo. É como se o seu cérebro, ele tá trabalhando, mas é um trabalho cansativo. E não é um trabalho ativo, né? É um não trabalho produtivo, criativo. que vem, digamos assim, do nada externo, né? Parece que quanto mais você opera nesse modo, mais as coisas são insuficientes por si só. Isso aí. Então, essa coisa da gente conseguir fazer uma coisa só. Tipo, eu percebo isso quando eu vou lavar a louça. Eu já fico agoniada, tipo, eu tenho que ouvir um podcast, eu tenho que ouvir uma música, porque eu vou ficar 10 minutos aqui lavando uma louça, eu tô perdendo tempo. Eu acho que essa sensação de perdendo o tempo, ela é muito constante nos dias de hoje. A gente tem que lembrar que o cérebro, ele é o mesmo, assim, claro que ele vai sofrendo modificações, mas ele é o mesmo de alguns anos atrás que a gente tinha cartas, né? Que a gente tinha que esperar. Então, você imagina a paciência que você tinha que exercer, né? Então, com certeza hoje, com tanto imediatismo, é natural que os jovens desse novo tempo sejam mais ansiosos, porque é um cérebro que está sendo preparado para uma agilidade maior. Isso é bom e é ruim, né? É bom porque são jovens espertos, antenados, ligados, conseguem fazer coisas tecnológicas que eu ou meus pais não conseguiriam, né? O cérebro já vai se moldando desde a infância para ter habilidades novas, incríveis. E isso é legal, mas por outro lado a gente tem que tomar cuidado para não deixar essas crianças e esses jovens tão doentes, porque você imagina, a gente já está pegando os adultos adoecidos por conta dessa sobrecarga tecnológica. Você imagina as crianças que estão com essa sobrecarga, né? E que o cérebro não está maduro ainda, né? Ou seja, ele está se formando a partir das aplicações da tecnologia. Isso aí. E eu já queria aproveitar pra gente entrar num tema que a gente nem tinha, acho que, colocado ali na nossa pauta, mas que é esse tema das telas. Então, para crianças que eu acho, assim, divide opiniões, porque a gente estava até falando de coisas que ainda não foram estudadas, né? Sim. Sistematicamente a longo prazo. Eu acho que o efeito das telas é uma dessas coisas. Até que foi bem estudado já. Já? Assim, por exemplo, num congresso de psiquiatria do ano passado, brasileiro, já teve algumas palestras muito, muito interessantes, bem assim, de revisões sistemáticas e de estudos bons, mostrando o prejuízo das telas. E, assim, por exemplo, o videogame, apesar da gente falar que é um vilão, não demonstrou tanto problema. Pelo contrário, estimulou cognitivamente, fez com que a criança fosse criativa e tivesse que bolar estratégias, até do ponto de vista motor. Sim. Tá? A tela prejudicial é a tela passiva, né? É aquela tela em que você não interage, em que você... Essa sim. Instagram, principalmente TikTok, as redes sociais. Né? TikTok, né? O TikTok é o grande vilão para mim do adolescente, o Instagram também. Porque tem rolamento, é infinito. Mini injeções de dopamina, Mini injeções de dopamina. E aí o córtex pré-frontal fica adoecido, porque ele só quer prazer imediato. A criança fica com baixo limiar à frustração. Ela não sabe lidar com frustração. Ela quer respostas rápidas. Ela não sabe esperar, né? E aí isso vai deixando um adulto frustrado, um adulto ansioso, um adulto que não sabe esperar, um adulto que não tem paciência. O córtex pré-frontal, que é essa área mais perto da testa, que é a nossa área mais, assim, humana, por assim dizer, que é a última parte do cérebro a se maturar, fala que a última formatação, ela ocorre por volta dos 24 anos. Não é muito precoce, não. Então, qualquer coisa que você faz prejudicial para o cérebro antes dos 24 é mais prejudicial ainda. Né? Então, por exemplo, uso de substâncias. Está afetando a própria formação ali da região. E da região mais nobre, que é a região que é tomada de decisão, planejamento, controle do impulso. Então, por exemplo, se você olha um prato aqui de uma coisa doce e você se controla para não pegar, é o córtex pré-frontal que conseguiu fazer isso. Ou seja, sem ele a gente é tipo um animal. Como se fosse, né? Reações, ações, age de forma mais reativa. Total. Seria isso. Total. Se você tem, por exemplo, uma demência frontotemporal que atinge o frontal, ou a pessoa ela fica completamente indiferente, apática, ou ela fica completamente impulsiva. Meio selvagem, digamos assim, né? Sem controle. Instintiva. Sim. E tudo que causa lesão ou que causa prejuízo ou alterações no córtex pré-frontal, por exemplo, uso de drogas a longo prazo vai causar prejuízo no córtex pré-frontal. Então, a pessoa vai ficar mais lenta, vai ter maior dificuldade de planejamento, que acaba perpetuando, às vezes, uma das formas de perpetuar o problema, né?
A mesma coisa, por exemplo, o TDAH também tem uma deficiência no córtex. Não é uma deficiência, é uma falta assim, de regulação, né? De modulação ali. Que às vezes quando você dá o estimulante vai melhorar, mas são para as pessoas que têm de fato aquele problema. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, que você tem que treinar o seu córtex pré-frontal desde a infância, né? Você tem que treinar o esperar. Aham. E tem criança que tem uma tendência maior a ser tímida, né? Já um traço ali de temperamento, de uma personalidade que se forma, que já esperam mais facilmente. Mas existem muitas outras que são mais impulsivas, mais dinâmicas, mais extrovertidas, e que se você dá a tela precoce, você alimenta essa incapacidade que ela já tem naturalmente de esperar, de ser agressiva para conseguir as coisas. Então, o prejuízo da tela ele é muito evidente nesse aspecto e muito ruim também no caso das redes sociais, nos pré-adolescentes, nos adolescentes. Tem muitos estudos mostrando isso, por conta da memória, porque você tem prejuízo atencional. A sua atenção fica prejudicada. Então, de tanto você tá acostumado a mudar o estímulo, na hora que você precisa de focar, não consegue. É como você se fosse... reduz o seu campo de atenção. Reduz. Né? Eu lembro que meu pai é muito direto, assim, pra não falar grosso às vezes. E na minha infância, eu lembro, não existia, né, ainda celular, enfim, smartphone. Existia celular, mas não existia smartphone. Mas eu lembro que, assim como qualquer criança, eu chegava da escola e gostava de ficar na televisão, né? E meu pai, médico também, sabe que médico tem aquele ritmo de trabalho. Acelerado. E aí ele chegava, quando ele me via na televisão, assim, dia de semana, ele... Você vai virar uma vidiota. Eu não acredito que eu vou ter uma filha vidiota. Vidiota. Interessante. E assim, é incrível que esse conceito me marcou muito, porque eu vejo, assim... Eu tava no Rio de Janeiro e eu vi umas bonecas sendo vendidas, que a boneca já vem com o celular na mão colado. Gente. Como se fosse um iPhone. Olha que... E eu nunca tinha visto isso. Eu confesso que eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, a gente tá virando um ciborgue, né? Um meio humano, meio máquina. O Elon Musk até fala isso, que a gente já é um ciborgue. Que o nosso corpo, a nossa anatomia... Mudou. Tanto interna, pelo que você tá falando, né, doutora? Do cérebro, quanto até da postura, né? O tech neck, que eles falam, que é aquele pescoço de tecnologia. Que o pescoço vai ficando assim, né? Sim. Então, a gente tá mudando como ser humano para se encaixar na tecnologia. E eu acho, assim... Mais uma vez, sem ser opinião técnica, uma opinião de humana morando no planeta Terra. Eu acho que a gente vai ter que fazer, assim, uma volta um pouco. Porque é aquela questão do pêndulo, né? A gente ficou muito empolgado, muito feliz com a tecnologia, essa empolgação tecnológica. Porque é legal um iPhone, né? Sim. É legal um iPad. Eu sou apaixonada pelo primeiro MacBook. iPhone que você botava o dedinho e explodia uma pipoca na tela. Sério? Tinha isso? Eu não lembro disso, não. O iPhone 1. Eu lembro que uma pessoa da minha faculdade teve o iPhone 1. E aí, tipo assim, a galera reunia em volta, porque ele fazia... Era um aplicativo bobo. Tinha uns milhos de pipoca e aí você... tocava assim na tela e ele estourava o milho. E a gente é da época do Nokia da cobrinha, né? E a gente achava isso assim, uau. E tipo, não tem finalidade alguma. Não é um jogo, não é um aplicativo, não faz nada. É só uma pipoca. Sim. Mas era uma coisa tão nova que a gente ficou encantado com aquilo. Eu acho que a gente vai ter que voltar, assim, pro meio do pêndulo, sabe? A teoria do pêndulo. A gente teve uma época aí, anos 90, né? Com computador, e aí 2000, milênios, agora inteligência artificial, nem sei como é que vai ser, sinceramente. Tenho medo mesmo, confesso, mas eu acho que a gente vai ter que chegar em algum ponto no meio termo do bom senso. É isso que falta pra humanidade, né? Eu conheço, eu vou ser bem sincera pra você, a maioria dos meus amigos adultos toma medicação. Eu acho que a gente tem que entrar pra falar disso. Então, né? assim, a maioria. Sim. Outro dia eu tava até contando com meu marido. Eu falei, pessoa X, Y. Eu falei, amor, todo mundo, cara. Todo tá adoecido. mundo. E assim, que bom que a gente tem acesso a isso. Ainda bem que tem o psiquiatra. Ainda bem que existe o psiquiatra. A gente é super fã dessa profissão, inclusive, muito. Sim. Acho que, assim, a profissão do momento, assim, né? Mas, assim, ao mesmo tempo é preocupante saber que todo mundo
tá doente ou tá medicado, tipo, o que a gente tá fazendo de errado? Porque qual que é o limiar de, tipo, patologia Sim. e estilo de vida? Sim. E eu queria aproveitar para perguntar, antes da gente entrar nesse tema, assim, da medicação mesmo, se essa sensação que a gente tem das pessoas realmente estão mais doentes, dessas doenças do cérebro, né? Sim. Ou isso sempre existiu e não era conhecido, não era diagnosticado, não se falava. Porque eu acho que a sensação é de que isso surgiu agora, assim. Muito boa, né? Tanto que, assim, nossos pais, eu acho que eles não têm. Nossos pais, nossos avós não falavam disso. Não. Ninguém tinha um primo ansioso. Ninguém falava, né? A pessoa que tinha Ou isso era tinha e a gente não sabia, né? Era uma coisa tão isolada. Eu não sei verdade. se era um tabu tão grande, isso não era falado, ou se realmente os casos estão aumentando. Então, depende da doença, né? Porque quando a gente fala de transtornos mentais, a gente tem muitas doenças. Algumas doenças, elas não aumentaram, elas estão estáveis, né? Por exemplo, esquizofrenia, né? Transtorno bipolar. Tem uma prevalência ao longo do tempo e que está sendo um pouco mais diagnosticado agora por conta do acesso ao médico, que antes não existia, né? Existia um estigma horroroso, né, com as doenças mentais. Mas, assim, realmente, o fato das doenças mentais estarem sendo mais comentadas, mais acolhidas na própria medicina, as pessoas não estarem mais com tanto medo de ir ao psiquiatra, existe um diagnóstico mais efetivo, né? Mas a incidência, assim, a doença não está aumentando a incidência, por exemplo, a esquizofrenia, né? Mas quando a gente vai falar de depressão ou de ansiedade, aí sim, né? Aí a gente não tem um aumento apenas do acesso. A gente tem um aumento de incidência por fatores sociais, né? Por violência, né? Então as grandes metrópoles muito violentas, a própria pandemia, que desencadeou muitos quadros de humor, né? Como gatilhos para o cérebro, né? O isolamento, os transtornos ansiosos são muito prevalentes, sempre foram, mas as pessoas, muitas vezes, elas não eram medicadas, né? Elas sofriam ali porque não tinha um médico adequado para tratar, no máximo era uma terapia. A terapia já era uma coisa, né, que não era todo mundo que achava legal, ou que tinha acesso. Então, eu acho que é um mix de coisas a sua pergunta. Por exemplo, primeiro, o mundo evoluindo, a gente tem mais psicólogos, a gente tem mais psiquiatras, a gente tem mais acesso. Então, as pessoas estão se tratando com menos vergonha, né? Então, isso sim. Por outro lado, transtornos como transtornos depressivos e ansiosos aumentaram muito a incidência por conta da sobrecarga. Tanto a sobrecarga do próprio mundo, né? As exigências dessa coisa de estar sempre nesse imediatismo, de estar sempre respondendo, de estar sempre produzindo, de estar sempre bem. Eu tenho que estar bem, eu tenho que estar perfeita. E aí acaba ficando patológico, né? Porque a pessoa não dá conta e ela acaba adoecendo e indo ao psiquiatra. Então, tem uma parcela que adoece, mas tem uma parcela que procura o psiquiatra porque quer ser produtivo além do que ele consegue. Nossa. Aí acaba sendo medicado por alguns profissionais sem necessidade. Às vezes não tem TDAH, mas quer ir no concurso, recebe um estimulante. Eu acho que esse TDAH dá muito pano pra manga. Ó, vou te falar, eu estudei 5 anos para concurso, né? E eu sempre tive, assim, muita preocupação em relação à saúde mental. Muita, desde nova. E aí, assim, eu não tinha uma patologia nova, mas não sei por que esse tema pra mim... Sabe aquele tema na sua cabeça que é um asterisco, desde sempre? E aí eu comecei a estudar para concurso, depois da faculdade de Direito, e percebi que todo mundo, sem querer generalizar, mas realmente eu era a única pessoa ali conhecia, naquele contexto, né? Da onde eu estudava, que não tomava medicações que a gente conhece, típicas para atenção. Estimulantes. E aí, na minha cabeça, eu tinha uma coisa que eu quero saber se eu tô certa, se eu estiver errada. Você me fala. Mas eu pensava assim... Cara, eu tô aqui estudando 5 horas sentada e é difícil. Estudar 5 horas sentada não é fácil. Nossa Senhora. 5 horas... Não foi nem feito pra isso, né? Nossa evolução ainda nem chegou. Mas é muito tempo. A galera tá estudando aqui 12 horas por dia. É uma coisa que eu considero até, digamos assim... sobre-humana, porque 12 horas por dia em atenção é uma coisa que não me parece que é o que a gente foi feito para ser e fazer. E aí, qual a teoria que eu criei na minha cabeça sem qualquer embasamento científico? Uma coisa é você conseguir ler,
Você conseguir ficar horas ali sentado. Outra coisa, você conseguir absorver. Isso aí. Certo? Tá certíssimo. E aí a lógica que eu usei, e eu cheguei a usar uma dessas medicações pra fazer uma prova, eu falei, meu Deus, porque tudo, o brasileiro, ele não Todo tem mundo religião, fazendo. ele não tem convicção, ele tem necessidade, né? Quando eu vi que eu não tava sendo ainda aprovado em concurso, bateu aquele desespero, eu vou tomar esse negócio, vou tomar pra fazer prova, enfim, foi horrível. A famosa bala de prata, que a gente sempre vai atrás, foi horrível, né? foi péssimo, nunca mais tomei uma vez só. E assim, eu tinha a impressão que o seguinte, cara, pra você aprender, você precisa dar o tempo do cérebro descansar, harmonizar aquilo que você aprendeu. E aí, doutora, pra minha surpresa, e eu acho isso até triste na realidade, eu consegui passar no concurso, mesmo sem tomar a medicação. Sim. E vários desses colegas e colegas que tomam a medicação não conseguiram, se exauriram, entraram num ciclo de ansiedade terrível e desistiram do projeto. Isso aí. Desistiram. É isso, exatamente. Você concluiu com o que eu estava querendo dizer. Muitas vezes não é doença esse excesso de medicação. É uma necessidade que a pessoa acha que aquilo ali vai dar a ela uma produção melhor. Ou eu preciso dormir melhor, mas não quer mudar o estilo de vida. Eu preciso dormir a noite toda, doutora, mas não quer parar de assistir série antes de deitar. Não quer botar um quarto mais aconchegante. Não quer deixar o celular longe. Então, assim, a pessoa ela não quer mudar a vida, ela quer respostas rápidas. E aí ela acaba adoecendo, no final das contas, de verdade. É triste isso, né? E assim, existem algumas pesquisas, né, mostrando que o estimulante não necessariamente está ligado à melhora da sua criatividade, da sua apreensão, só quando o paciente tem o TDAH, que aí ele melhora a modulação cortical. Aí uma pessoa que não consegue focar por uma desregulação, ela se regula com o estimulante e aí ela faz o que outra pessoa faria. Ela consegue focar, ela consegue ouvir, beber uma água e ouvir o que o professor está falando. Por exemplo, o paciente com TDAH, quando ele começou, eu dei o diagnóstico, ele começou a usar o estimulante, ele falou que pela primeira vez ele conseguiu abaixar na mochila para pegar algo e não parar de ouvir. Que legal. Que é o que quem não tem TDAH faz naturalmente. Tipo assim, deixa eu pegar um caderno aqui, você está ouvindo, né? Então, uma coisa básica. E isso é o TDAH mesmo, assim, né? Claro, tem vários níveis, um espectro. Mas uma pessoa que não tem o TDAH, nunca teve, sempre teve capacidade de atenção, sempre teve um bom desempenho, sem grandes esforços. Uma pessoa, assim, que tinha um esforço normal de uma prova e tal. Quando ela chega numa demanda muito alta, ela começa a usar um estimulante. Isso não é garantia de que ela vai aprender mais, como muita gente acha. Não é, né, doutora, mesmo? Talvez ela foque mais, mas ela não vai criar soluções, ela não vai apreender de fato o conteúdo, ela não vai registrar de fato o conteúdo. E além disso, o descanso que você mencionou é fundamental, porque a gente solidifica as memórias. Vocês já assistiram aquele filme Divertidamente? Ai, amo. Maravilhoso. Então ele é ótimo para ensinar, porque para criança, para adolescente, que é durante o sono que aquelas memórias vão se solidificando, né? No filme mostra isso. As bolinhas enquanto ela tá dormindo. É muito legal. Então, é exatamente isso. Sem o descanso, além de você não solidificar o conteúdo mesmo, que você tá ali repetindo, né? Você começa a ter uma carga de estresse, de liberação de cortisol, de adrenalina ali, que vai dificultar o seu processo. Né? Então, ter um momento de relaxar é fundamental para aprender. Ô, Carol, e voltando um pouco nessa coisa da medicação, você acha que os médicos estão talvez se sentindo mais pressionados hoje a medicar, talvez medicar mais precocemente ou mais intensamente? As próprias pessoas talvez chegam muito com essa demanda no consultório? Sim, eu acho assim que a medicação ela é extremamente necessária. Os transtornos mentais, só para começar a falar desse assunto. Hoje a gente considera que tem um gap de tratamento. Você tem um quadro depressivo, quanto antes você tratar bem tratado, mais neurônios você protege. Então, eu sou fã do tratamento quando o diagnóstico está correto, né? E tem que ser eficaz e rápido. Eu falo muito isso com os meninos da medicina. Depressão, você não pode perder tempo. Porque esquizofrenia também não, transtorno bipolar também não. Porque a cada crise de depressão, a cada crise de um surto psicótico, a cada crise bipolar, de mania ou de depressão, você tem perda neuronal. Nossa. E se você vai tendo isso sem tratar, você vai tendo prejuízo cognitivo a médio e longo prazo. Você não reverte. Não reverte. Você reverte parcialmente durante o tratamento. Então, por exemplo,
Se você trata com antidepressivo, você tem uma reversão, por exemplo, do prejuízo ali cognitivo. Você tem reversão momentânea. Agora, se você não trata e fica tendo crises e crises sem tratamento adequado, e a maioria não tem tratamento adequado, porque a gente está falando aqui de uma população que tem acesso ao médico. Mas a grande maioria da população não tem acesso. E nem às vezes é o médico da família é bom. Assim, nem às vezes tem um acesso a um médico que vai fazer o diagnóstico de uma depressão, de um transtorno bipolar. É complexo, né, Bem doutora? complexo. Um diagnóstico. É assim, complexo, né? É complexo. O da depressão, quando é uma depressão gravíssima, até todo mundo faz. Todo mundo olha para o colega e vê. Mas quando é uma depressão moderada, leve, ou quando é uma pessoa muito extrovertida, que consegue camuflar, e essa depressão ela é tão importante quanto a grave para ser tratada. Porque você está tendo ali prejuízo cognitivo, prejuízo de atenção. Um dos sintomas depressivos é o prejuízo da memória, da concentração. E às vezes a pessoa não reconhece que ela tem uma depressão e ela acha que ela tem que tomar um estimulante. Nossa, né? doutora, eu quero depressão. fazer uma pergunta que eu acho assim, que é uma pergunta que eu tô querendo fazer. Assim, até falei com a Mari que eu acho uma pergunta que eu acho que talvez seja, assim, um cerne, assim, da minha dúvida e da dúvida de muitas pessoas em relação a essa questão de tratamento psiquiátrico. Qual que é o limite entre o que é uma personalidade e o que é uma patologia? Porque, por exemplo, eu conheço pessoas que são naturalmente melancólicas. Conheço pessoas que são naturalmente muito aceleradas. Maravilha. Seria uma hipertimia. Uma hipertimia. Digamos assim, qual é o momento do diagnóstico de tipo... Eu acho que, como você falou, na depressão, por exemplo, depressão grave ou gravíssima, fica mais claro, evidente, né? Porque o estilo de vida da pessoa muda muito. Mas como a gente vê essa diferença entre o temperamento e a personalidade e... Não, cara, isso aqui precisa de um tratamento específico. Esse órgão está adoecido, sabe? Sim. Eu acho que esse é o grande X da questão que eu sempre fico refletindo, sabe? É fantástico esse raciocínio, porque muitos profissionais não têm essa visão que você tem. E eu sempre gostei de personalidade, porque existem questões humanas que não são doenças, são pessoas, né? Então, isso que você colocou é maravilhoso, porque como que a gente vai distinguir o que é do indivíduo, pessoa, e o que é adoecimento, que precisa de uma intervenção, né? Para começo de conversa, toda personalidade ela pode ter traços funcionais ou traços disfuncionais. Então, cada um de nós aqui temos traços de personalidade que nós não gostamos. E traços... Defeitos para os leigos. Defeitos de fábrica. Defeitinhos. Todo mundo tem. Todo mundo tem alguma característica. Fala, poxa, eu podia ser mais... Eu podia não fazer isso. Ou então você, nossa, eu não consigo... eu não consigo falar o que eu quero. Eu preciso me expressar melhor. Cada um tem eu queria ser uma pessoa mais aventureira. Eu não consigo. Cada um tem algo em si que gostaria que fosse diferente. Isso é seu. Isso é personalidade. A personalidade, o temperamento é o solo. É a terra. É aquilo que você já vem. Vem de fábrica. Vem de fábrica. Eu falo que Deus que te deu, né? O temperamento. E a personalidade é a árvore que se constrói nesse solo, que vai depender do ambiente. Ai, adorei essa analogia, gente. Não muito é? didática. Bem didática. Adorei. A personalidade é a árvore. Então, você vai ter várias pessoas com o mesmo temperamento, tipo, tá no mesmo solo, mas nenhuma é igual à outra, porque a árvore nenhuma é igual à outra. Porque vai depender do passarinho, da borboleta, da orquídea que está fazendo uma simbiose. Vai depender do ambiente, do clima, né? Da posição do sol. Então, a árvore é como se fosse cada um de nós. Mesmo a gente tendo temperamentos, que são os 4 temperamentos mais conhecidos, né? Que é o colérico, o melancólico, né? O sanguíneo e o fleumático. Nossa, a gente vai ter que entrar nisso também. Não, eu achei que a gente ia falar do Big Five, ela já trouxe o temperamento. Eu nem sabia como essas duas coisas se relacionam assim. Esse tema, digamos assim, desculpa, tá na moda, né? Tá. Mas eu confesso que eu nunca parei pra ver exatamente o que é isso. Legal. Então, assim, isso é uma teoria, né? Esse nome é bem antigo, mas ele serve até hoje. Porque as pessoas realmente, elas têm um perfil de temperamento, às vezes, prevalente. Geralmente é 1 ou 2. Que a gente tem sempre um e outro de base ali. Às vezes tem uma pessoa que tem 2 iguais, às vezes, né? E aí o temperamento, ele é o seu solo. Tipo, você vê no bebê. Se você pegar 2 irmãos gêmeos, você já vê o temperamento ali quando chora pra mamar. Quando tá esperando o pai, quando tá trocando fralda. Um tá berrando, o outro tá só olhando, né? Então, assim, o temperamento vem de fábrica. Aí você tem a personalidade que se forma. E nessa personalidade que vai se formando com o tempo,
tudo que você vivencia enquanto sujeito naquele momento, naquela trajetória, vai influenciar em quem você é de fato, né? E você já tem vários pesquisadores que falam que alguns traços de personalidade, além do temperamento, você já vem de fábrica também. Então, às vezes, a família, tipo assim, faz um esforço danado, achando que se colocar a criancinha para ficar fazendo 1000 coisas, ela vai ter um desenvolvimento. Mas algumas habilidades, muito provavelmente, já tem uma vulnerabilidade genética maior e outras menos. E aí, o que eu falo para os pais é: observe seu filho, acolha seu filho e observe os traços que ele já veio de fábrica, que você precisa moldar ou que você precisa estimular, né? Ao invés de querer fabricar. Botar ele numa caixa, né? Nossa, eu acho que isso é uma coisa muito difícil para as pessoas, porque a gente vem muito dessa cultura da escola, né? Que é aquela coisa fábrica. Isso todo aí. mundo sentadinho, todo mundo prestando atenção, Isso todo aí. mundo olhando pra professora. E aí a criança que tá lá gritando, subindo na carteira Ela é mal e vista. tocando terror, ela tá errada, ela precisa ser corrigida. Então, às vezes, não é ela que tá errada, né? Às vezes ela tá no lugar errado, sendo... Essa criança na selva, lidada. ela seria líder. Porque ela ia atrás ela que ia conseguir a comida. Ela que ia ser, ela que tem coragem. É porque ela tem a abertura a experiências novas, ela tem menos medo de arriscar. E a gente bota patologia, um selo, né? Pra tudo que foge do padrão. E aí, complicado. respondendo a sua pergunta, então, para começo de conversa, a gente tem que entender o que é temperamento, o que é personalidade. Uma das teorias mais aceitas de personalidade é a do Big Five, que você colocou, que são 5 grandes domínios da personalidade, e todos nós, seres humanos, vamos mais ou menos ter traços mais de um, menos de outro, né? Que assim, são termos mais técnicos, mas, por exemplo, a gente tem abertura à experiência, é um domínio. Extroversão é um domínio, então você pode ser uma pessoa muito extrovertida, uma muito pouco extrovertida, ou seja, introvertida, né? Então, eu falei abertura à experiência, extroversão, amabilidade, então aquela pessoa que naturalmente ela é mais altruísta, que ela pode ser extremamente altruísta, até patologicamente, não pensa em si, ou pode ser negativamente, tipo um psicopata que não tem traço de amabilidade nenhum. Nossa, né? verdade. Então, tudo tem um espectro, Tudo né? tem o espectro, né? Que são esses grandes domínios. Aí você tem o neuroticismo e conscienciosidade. Então, a conscienciosidade seriam as regras morais. Então, quem tem altos traços de conscienciosidade são aquelas pessoas que não conseguem burlar nenhuma regra, que são... Não pode ser psicopata, é o contrário, né? Tipo, psicopata e o... conscientista? Conscienciosidade. Conscienciosidade são opostos, né? Sim. A conscienciosidade, quem tem é muita moral, muita regra, que não consegue fazer nada errado. Entendi. Mas não pode ser um psicopata que criou as regras do mundinho dele, ele tá seguindo no altos as traços regras. de conscienciosidade, geralmente, são pessoas, quando tem altos, são pessoas extremamente, às vezes até extremistas, moralistas. Eu brinco que é o Linneu da grande família, que montava qualquer coisa. Então, assim, mas isso vai ter o espectro, né? E aí o neuroticismo é mais relacionado à ansiedade, uma tendência mais melancólica, mais depressiva, Então, assim, você vai avaliando os traços de cada um. E aí, respondendo a sua pergunta, vão ter traços disfuncionais, patológicos, que vão fazer com que uma pessoa tenha uma personalidade patológica, que a gente chama de transtorno de personalidade. Aí você vai ter um transtorno de personalidade narcisista, antissocial, dependente, borderline, né? Que é uma personalidade que se formou de uma forma disfuncional. Como que eu faço o diagnóstico de um transtorno de personalidade? Complexo. É aquela pessoa que não funciona socialmente. O jeitão dela é assim. Ela não consegue ter uma vida produtiva, funcional, por conta do jeitão dela. Ou ela consegue passando por cima dos outros, no caso do narcisista ou do antissocial, que socialmente é inadequado. Ou seja, ela não tem como se fosse digamos assim, um vetor que baliza essas características, né? Ela se torna, quando é transtorno de personalidade, ela se torna socialmente imprudente, assim, vamos assim dizer. Ela não consegue se tornar uma pessoa funcional. Ela é disfuncional para si mesma e para os outros. Ela não se encaixa, digamos assim. Ela causa né? sofrimento ou para ela, tipo numa pessoa, por exemplo, dependente, que quando começa a namorar, fica extremamente dependente, faz tudo que o outro faz, só gosta do outro. Aí o outro termina, ela fica arrasada, aí ela arruma outra pessoa, aí ela muda de gosto. Ela gosta só... Assim, é uma pessoa que ela não atrapalha ninguém, mas ela se atrapalha. Se atrapalha e sofre, né? Sofre. Então, o transtorno de personalidade não necessariamente é alguém que atrapalha o social. Mas ela acaba atrapalhando, porque aí o namorado não aguenta, ele se sente sobrecarregado. Então, é aquela pessoa que realmente ela não consegue fluir na vida dela.
Ou quando flui às custas de roubo, aos trancos e barrancos. Ou, por exemplo, a gente tem, antes de transtorno de personalidade antissocial, um espectro muito grande também. Você tem transtorno de personalidade antissocial que é extremamente agradável, tipo um político, por exemplo, que todo mundo vota, todo mundo gosta, e por trás ele estupra, por trás ele mata. Né? A gente tem exemplo disso no jornal, por exemplo. Sim. Aquele cara lá do Rio de Janeiro, que era casado com... que espancou o menino, Jairinho, né? Acho que é um exemplo, por exemplo, de alguém querido, vereador, votado, mas que na vida pessoal dele, ele fazia coisas Ou seja, uma casca cruéis. social, né? Uma casca. Então, você tem isso aí. Máscara. Você tem antissociais que tem casca social. Tem aquela série Dexter. Ai, adoro. Já maratonei, é maravilhosa. É ótimo, eu amo essa série. E doutora, eu não ia entrar nesse assunto, mas você entrou, então não vou resistir. Porque isso poderia dar um podcast inteiro. Desculpa aí, galera que tá ouvindo, tá? Não vai rolar, porque ela mencionou Dexter, mencionou... Linneu. Um monte de coisa. Vamos ver quem que vem aqui. Vamos ver, lá. meu Deus. Ai, meu Deus. Eu sou uma mera curiosa no assunto, tá? Então, posso estar falando uma grande besteira, enfim. Pelo que eu já li, todos os transtornos de personalidade, narcisista, bipolar, borderline... Bipolar não é transtorno de personalidade, é um transtorno de humor. Tá. É diferente. Todos eles é como se fossem... Existe uma marca genética, mas eles são mais, digamos assim, desenvolvidos, certo? E existe... Eu posso ter lido errado, minha referência pode ter sido péssima, mas eu já ouvi falar, já li, já dei uma pesquisada, que o transtorno antissocial é como se fosse um funcionamento do cérebro diferente no sentido de a pessoa nasce dessa forma, uma configuração quase que meio que não tem como mudar do cérebro. É verdade isso? Assim, um psicopata nunca... Assim, eu sei que tem até uma controvérsia em relação a esse termo, né? Porque psicopata seria uma doença do cérebro, né? E aí se fala transtorno antissocial, isso né? Aí. Psicopatia no termo mesmo seria patologia, doença da psique, né? Então, assim, seria um termo amplo. Tipo assim, depressão é uma psicopatologia. Tipo, quando você fala é uma psicopatia. Entendi. Entendeu? Mas, assim, o termo ficou mais conhecido para aquelas pessoas que fazem crueldade, né? E aí você tem o transtorno de personalidade antissocial, que a pessoa pode ser cruel ou não. Aí a gente tem, então, transtorno de personalidade antissocial de pessoas que são psicopatas. E você tem antissociais que não são necessariamente psicopatas. Eles têm dificuldade de empatia, eles têm uma tendência a não seguir regras, eles não têm sentimento de culpa, mas às vezes eles não fazem coisas cruéis. Eles só não são empáticos, não conseguem... São uma pessoa meio direta, meio... inadequada, às vezes que não consegue amar direito. Não, o Sheldon já é outro caso. O Sheldon, tem gente que acha que seria do espectro autista, tem gente que acha que é transtorno de personalidade, esquizoide. Então, vai dependendo da opinião. Mas o que acontece? Só pra concluir o que eu ia falar da personalidade, então quando você vai... Desculpa, doutora, que a gente tá abrindo todos os assuntos interessantes. Estão abrindo abas. Mas só pra concluir a ideia de quando que é doença e quando que é personalidade. Quando é uma personalidade disfuncional, já causa sofrimento. E aí, a própria personalidade em si, ela já é um problema. E aí, o tratamento é uma terapia para a pessoa tomar consciência de que ela precisa moldar algumas coisas. Porque o grande problema do transtorno de personalidade é que a pessoa que ela é daquele jeito, ela não acha que aquilo é um problema. Na maioria das vezes, ela acha que o problema é o outro. Ela foi assim a vida inteira, Sim. Né? Ela então, só conhece aquilo. Falta insight. Claro que tem espectro. Então, tem border leve que ele percebe que ele é inadequado. Ele percebe que ele tem um vazio existencial que ele às vezes sufoca os outros. Ele percebe que o jeito que ele vivencia as emoções é muito exacerbado. Mas quando é leve, vira artista, vira poeta. Eu falo que ter traço border é maravilhoso. Eu tenho. Porque o border, ele é mais... O traço de personalidade borderline, quando ele não é uma coisa que te transforma num transtorno grave, moderado, ele te faz ser mais artístico, mais intenso, né? Então, o fato de você ter um traço antissocial, um traço border, um traço dependente, um traço narcísico, não te torna um problema. O problema é quando o conjunto de traços, ele é tão enraizado, ele é tão inflexível,
que a pessoa não percebe o próprio problema e não faz nada para mudar. Isso é um dos critérios do transtorno de personalidade, que é tipo assim, uma inflexibilidade permanente, uma inabilidade de perceber o próprio problema. E aí, essa pessoa que tem transtorno de personalidade, ela pode ter uma doença, ela pode ter uma depressão, ela pode ter um transtorno de ansiedade, ela pode ter uma outra coisa, um transtorno bipolar, vai só agravar, né? É até comum. Vão se somando. Vão se somando. E aí, como que no consultório eu faço essa distinção? Quando a pessoa ela sempre foi muito funcional e ela tem um momento em que ela se torna disfuncional, eu tenho um transtorno de humor, ou um transtorno psicótico, eu tenho uma coisa nova. Então, a gente precisa de uma anamnese na psiquiatria, de uma linha do tempo muito bem estabelecida. E quando a gente não consegue fazer só com o paciente, a gente tem que chamar a família. Às vezes é muito importante, porque às vezes o paciente, não, eu sempre fui melancólica, eu sempre fui triste. Aí você conversa com o pai e com a mãe, não. Nossa, até os 22 anos você era tranquilo, você era super comunicativo, você saía com a gente, você ficou mais melancólico com 23 anos. Ah, é? Então aí você vê a pessoa se acostumou, né? Aí você vê que não era personalidade, era um episódio depressivo que começou com 20 e poucos anos e que às vezes não foi bem tratado. O prognóstico é totalmente diferente de uma criança, adolescente que sempre foi melancólica, que sempre foi negativa, que é diferente, ela sempre foi desse jeito. E aí, se isso não causava um grande prejuízo funcional para ela era assim, mas ela conseguia fazer as coisas, ela tinha energia para fazer a funcionalidade dela habitual, aí você vai ter uma personalidade mais melancólica. Mas se num determinado momento ela começa a ter prejuízo, tipo, ela já não consegue dar conta da rotina, aí você tem uma personalidade melancólica com um episódio depressivo, às vezes, que começou. Então, é a linha do tempo que vai me dizer, só pra responder a sua pergunta. Ou seja, gente, valorizem os profissionais de psiquiatria, de psicologia, porque realmente... É um trabalho, eu acho assim, é o trabalho mais complexo dentro da medicina, a psiquiatria. Porque você precisa de um trabalho investigativo, de uma sensibilidade e de uma prudência para fazer um diagnóstico, é muito complexo. E não fazer mal, né? Fazer um diagnóstico e não causar o mal. Porque às vezes a gente faz, se for um diagnóstico... O próprio diagnóstico pode ter um efeito no que a pessoa tá sentindo e passando. E se a gente faz um diagnóstico, às vezes, errôneo, já dá o rótulo... A gente acaba causando mais mal do que bem, às vezes, né? A gente tomar muito cuidado. Eu tive um episódio, nem sei, assim, se chegou a ser uma depressão, mas eu procurei a terapia quando eu decidi fechar minha primeira empresa. E quando, assim, nas 2 primeiras sessões, a psicóloga falou comigo, olha, eu tô sentindo já... traços depressivos, assim, a gente precisa investigar, eu não vou fechar um diagnóstico, mas ela ter me falado aquilo me gerou um desespero tão grande, que eu falei, não, eu preciso resolver isso antes, e eu tenho, até voltando no tópico da medicação, eu tenho desconstruído isso, mas eu tenho dentro de mim o preconceito com a medicação. Sim. Não só com a medicação psiquiátrica. Qualquer uma. Não é algo que eu, assim, pra mim é o eu controlo último o meu recurso. cérebro. Eu controlo o meu cérebro. Eu controlo o meu corpo. Se eu precisar todo. de óculos, eu aceito, mas o cérebro eu controlo. Não, exatamente. E aí foi exatamente isso que eu fiz. Quando ela me falou isso, eu falei assim: não, eu não vou tomar remédio. Então, eu vou começar a caminhar. No dia seguinte, eu, vesti a roupa de academia, acordei mais cedo, fui correr, comecei a comer mais fruta, mas verdura. Aí você se tratou. Eu me autotratei só pra não ter que tomar o remédio. Entendi. Assim. Mas aí você fez mudança do estilo de vida, que é tratamento. Mudei tudo que eu podia. Eu falei assim, o remédio, se eu tiver que tomar, vai ser um fator. Mas eu tenho certeza que eu vou ter que mudar as outras coisas. Sim. Então, eu vou mudar todas as outras coisas antes de ter que... Mas é claro que, se precisasse do remédio, você ia usar. Exatamente. Mas é porque pouquíssimas pessoas fazem isso que você fez. Porque se todas as pessoas fizessem, muitas não precisariam da medicação. O problema é que numa rotina da vida social hoje, quem que consegue amanhã falar, não, a partir de amanhã eu vou malhar pelo menos 4 vezes por semana, eu já vou mudar meu estilo de comer totalmente, eu já vou no supermercado. Não são pessoas que, não são todas as pessoas que conseguem fazer isso antes da depressão se instalar. E às vezes até pelo estado que já está, né? Não dá. Isso daí. Porque no seu caso, você não estava ainda com um episódio depressivo. Você estava só com sintoma. Sim. Quando a depressão já existe, o córtex pré-frontal, pela própria depressão, ele já fica prejudicado. E aí a tomada de decisão é mais difícil. Às vezes a concentração, às vezes a energia já é retirada. Aí como que você fala para uma pessoa que já está deprimida que ela tem que mudar todo o estilo de vida dela amanhã? Não dá. Ela não tem força para isso.
Aí o tratamento medicamentoso né, não tem. Força física. Não tem. E o tratamento medicamentoso é urgente, porque aí você poupa cérebro e você dá a ela de volta a capacidade dela fazer essas mudanças e de retomar a própria vida. Então, se eu falo do mesmo jeito que você não briga com o oftalmologista para usar o óculos, que você não briga com o cardiologista se você tiver uma hipertensão, você já mudou o estilo de vida e a pressão tá alta, você vai ter que tomar o remédio, as pessoas deveriam olhar para o psiquiatra e falar assim, nossa, do mesmo jeito que o cardiologista falou, que eu não sinto nada com a pressão alta, mas eu tenho que proteger meu coração, eu também tenho que proteger meu cérebro, né? Olha, se possível, procurar... Gente, não demora pra procurar ajuda, entendeu? Porque eu acho assim, às vezes a gente fica ignorando as coisas e uma coisa que a gente precisa ter na vida é clareza dos problemas. Então, assim, se você tá sentindo que tem algo que você precisa trabalhar, enfrentar, né? Enfrenta logo. Porque é como a Mari falou. A Mari, às vezes, estava ali ainda tendo sintomas e conseguiu, com a mudança do estilo de vida, né, evitar, às vezes, um mal maior. Foi. E, às vezes, eu vejo, principalmente assim, com esse tabu da psiquiatria que ainda existe, as pessoas esperam chegar num nível muito ruim para procurar tratamento. E aí, realmente, quando você chega nesse ponto crítico, que o seu cérebro já tá vivendo naquele mecanismo há muito tempo, aí não tem jeito. Aí você tem que entrar com medicação. Tem. E olha, eu sou uma pessoa cristã, eu sou uma pessoa super do... poder da mente. Não adianta. Por exemplo, no caso da depressão, e aí eu acho legal até, mais uma vez, assim, né? Não sei se eu estou sendo correta no meu approach, mas eu já vi que, por exemplo, mas eu já tive um episódio assim, eu tive um estresse pós-traumático que acabou virando uma depressão porque eu não conseguia dormir. Passei, tipo, 6 meses sem dormir direito, por causa de um evento que eu vivenciei. Entendi. E a depressão, acho que o que as pessoas às vezes não sabem, assim, estar triste por um fato é normal. Normal. Você ter tristezas é uma coisa normal que qualquer ser humano tem. Você Até ter te um dia mobiliza, alegre, você ter um dia triste. Isso faz parte da vida, né? Por acontecimento ou por algum sentimento. Mas a depressão, ela é mais forte que isso. Eu digo assim, é como se fosse... É física. Você, às vezes, não tá triste na depressão. Às vezes, na depressão, você... Tá apático. Porque o que aconteceu comigo por alto? Sim. Eu tive um evento... Nunca tinha passado por nenhum problema de saúde mental. Que eu saiba, né? Que eu saiba. Ai, eu tenho que perguntar pra quem convive comigo. Aí, tive um evento ali nos meus 23 anos que eu presenciei. Muito traumático. E parei de dormir. Assim, parei de dormir. Eu passei, eu acho, uns 6 meses. Quando eu falo que você dormiu, lógico que eu deitava. Mas eu nunca entrava naquele sono totalmente profundo. E eu fui ficando doida. Doida que eu digo assim, eu tava tão cansada que eu ficava cada vez mais estressada. Eu tava ficando estressada. Eu falei, gente, isso não tá normal. O que tá acontecendo? E por incrível que pareça, eu acho que a primeira vez que você tem um problema psiquiátrico, você demora a entender que é isso. Quando você já teve uma vez, você... Sim. Não tô legal, Tudo bem, mas a primeira vez que você tem, como é uma coisa que da primeira vez, você ainda não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo. E aí, fui numa psiquiatra maravilhosa, ela me diagnosticou na hora, fez tudo sentido, realmente, que ela me falou. E por causa disso, eu acho, até da privação de sono, eu desenvolvi um quadro depressivo. Mas eu não tava triste. É só que, tipo, a tristeza, por exemplo, meu avô faleceu. Pô, fiquei muito triste, mas eu não tava depressiva. A depressão, ela te dá uma incapacidade de viver. É tipo assim, às vezes você pode estar triste e com depressão. Mas existe a possibilidade, pela minha experiência que eu passei, de você não estar triste. Você não tem nada pra estar triste. Minha vida tava ótima. E não tava ótima, eu tava triste. Não, tava tudo bem. Minha cabeça tava funcionando. Eu não tinha força física. Isso gera dificuldade de compreensão nas outras pessoas, que é tipo assim, do que essa pessoa tá reclamando? Exatamente. Né? Por que ela está sofrendo se a vida dela tá ótima? E aí eu entendi. Eu falei, aí eu, graças a Deus, fui medicada. Graças a Deus, foi uma coisa que depois eu pude, né, tirar o remédio. Era uma coisa momentânea, fiquei bem. E daí foi um grande acréscimo na minha vida. Eu falo assim, tem coisas que a gente tem que ver pelo lado bom também. Porque depois disso eu passei a ser uma pessoa mais consciente. Comecei a fazer terapia, nunca parei. Meu psicólogo fica tentando me dar alta. Eu falo, cara, você quer mais problema? Eu trago. Vamos mudar de problema então. Você não vai me dar alta, não adianta, entendeu? Tamo junto, pra sempre, vitalício. Então eu acho assim, gente, não procurem, sabe? Não demorem pra procurar ajuda. Porque você pode não ter nada.
psiquiatra pode chegar e falar, cara, não, olha, se você consertar isso, tá tudo bem. Mas você pode estar à beira de um abismo que, cara, não tem necessidade. Não tem. Dá pra ter E quando necessidade. você falou que quando você nunca passou por algo assim, é mais difícil perceber. E a gente já falou muito disso, porque eu e Lara, a gente se conheceu quando a gente foi fazer intercâmbio. Nós duas Pra Alemanha. somos daqui do Espírito Santo e a gente foi pra Alemanha no high school, né? Quando a gente Então tava no vocês falam ensino alemão. médio. Terceiro ano. Hoje em dia está um pouco prejudicado, mas... Enferrujadinho, mas... Zé Tussi, Cham. por exemplo... Zé Você fala, Ich heiße ein doutora? bisschen Deutsch. Uau! Isso. Gente, mentira! Mas por que você tem... Me deu vontade quando eu tinha fazendo medicina, eu estudei um tempo. Jura? fui pra Ai, lá. que nerd, Gente, me deu vontade enquanto eu estava Ai, fazendo gente, medicina. olha só, sério, além de gata, Ok. ela é nerd, poliglota, e a gente Não, vai sair daqui poliglota tomando não. remédio pra depressão. Não estão precisando hoje, não estão precisando. Mas é isso que você contou, a sua experiência é muito legal mesmo. Sabe por quê? Porque registrou uma coisa que até aluno de medicina tem dificuldade de entender. Eles acham que depressão é só tristeza, é a pessoa que tá chorando na cama, reclamando. E não é. Porque essa é uma depressão mais assim conhecida. Mas os sintomas depressivos, eles não precisam necessariamente ter tristeza. Para o diagnóstico, a gente precisa ter tristeza ou falta de prazer. É o primeiro central, são os nucleares. Então, tem muita gente que tem diminuição do prazer com a vida, mas não relata tristeza. A pessoa ela só não tem a disposição que ela tinha antes. Assim, né? Apatia, é isso. Ela não tem a mesma energia vital. Eu falo que a palavra é energia de vida, energia vital. Isso aí. E eu acho que isso é difícil porque a gente confunde muito com o cansaço, talvez, Também, né? também. Que é aquela coisa do tipo, tô cansada. Eu lembro que na época que eu tava fazendo tratamento, eu me sentia muito cansada, Sim. muito cansada. No tratamento com a psicóloga. E eu, assim, tava trabalhando muito, tava sobrecarregada mentalmente, claramente, mas assim, não tava tão cansada, assim. Não então tinha tanto motivo pra estar cansada. Não né? tinha, não tava assim, numa carga extremamente de compromissos acima do meu normal. Uma forma que eu sugiro que a pessoa faça pra diferenciar é ver o prazer. Porque às vezes a pessoa tá cansada, mas se você chamar ela pra ir pra uma coisa que ela gosta, ela vai de boa, ela vai feliz. Essa pessoa não tá deprimida. Geralmente, a pessoa com depressão, ela não só tá se sentindo sem energia, como ela não vê graça. Você chama ela pra fazer uma coisa que ela sempre gostou, que ela sempre curtiu, que ela sempre se empolgou e ela não vê graça. Ela fala, eu prefiro ficar aqui. Né? Por exemplo, se você tá cansadona, mas alguém fala assim, nossa, eu ganhei, assim, 15 mil, eu queria viajar com alguém, viaja comigo. Você tá exausta. O que agora? Tá, vou lá e faço a mala. Dá 5 minutos pra eu passar Isso em casa. aí. Agora, uma pessoa com depressão, você fala com ela assim, vamos fazer aquilo que a gente gosta. Ela, não, ai, a minha cama tá tão melhor. Assim, Não é normal, gente. não Procura é. tratamento. Entendeu? E assim, procura A diferença. logo. E vira um Sabe? ciclo vicioso, né? Vira. Porque aí você se recolhe, você se isola. afasta, se isola. Isolamento social é um E critério aí isso também. gera é. mais angústia, mais sofrimento. Angústia. Isso aí, e vai se alimentando. E como é uma doença assim que pode ser recorrente, né? Ela pode ser um episódio específico, que no seu caso foi pós um trauma, você teve uma vivência depressiva pós-traumática, foi mais pontual. Mas tem pessoas, assim, grande maioria, assim, 75%, só uns 25% que logo faz um episódio só e fica bem. Mas muita gente tem recorrência. E aí, é por isso que não pode tirar o remédio logo que melhora. Por isso que a gente tem que manter o benefício para o cérebro com o remédio é muito maior quando é bem tratado, né? É muito maior do que os efeitos colaterais possíveis. O benefício de você proteger esse cérebro contra um novo episódio depressivo, sabe? Ou seja, de preferência, um tratamento continuado. Com psicólogo, psiquiatra. Sim, né? com atividade física, com mudança da alimentação, que influencia muito, né? Quando for necessário algum tipo de suplemento, que a gente chama nutracêuticos, são casos específicos, não é pra sair usando suplemento a Deus dará. Tipo, falou que é bom, vou usar. Investir o dinheiro. Mal não vai fazer, né? Mal não vai fazer, não é verdade. Às vezes vai fazer mal e às vezes você vai se privar de alguma mudança melhor. Por exemplo, já gastei R$300 com suplemento, não vou ter dinheiro para ir na academia. Às vezes era melhor você ter ido na academia.
né? Que é uma coisa mais duradoura para o corpo, que é nossa, atividade física para ansiedade, para humor, para prevenção é maravilhoso, memória. A gente já falou disso aqui em um episódio, até no episódio da Carol, né? Que acho que foi o 3º. Sim. Mas, por exemplo, para mim, isso é uma coisa muito pessoal e não que estética não seja importante. Enfim, faço musculação por causa de mobilidade, quero ter muita autonomia até o final da minha vida, até quando eu puder, mas essa parte mental para mim é muito importante. E eu consegui perceber ela de forma mais nítida, por exemplo, quando eu estava estudando para concurso, que eu vi, gente, se eu não fizer uma atividade física para soltar essa energia mental, para distribuir ela pro meu corpo, eu vou soltar. Perfeito. E aí, doutora, eu queria te perguntar, você está falando muito, a gente acaba falando muito da depressão e da forma que as pessoas vão se isolando, né? Sim. E um tópico que você aborda muito é a rede de apoio mental. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que isso é muito interessante e eu acho que isso é um contraste em relação à vida de Instagram que a gente vive, né? Onde todo mundo é perfeito, tá todo mundo viajando, ganhando dinheiro, com o nariz pequenininho no filtro. E eu ninguém acho precisa de ajuda, né? Porque tá tudo sempre bem. Essas relações verdadeiras, eu acho assim que tá cada vez mais difícil de você estabelecer, ou é uma impressão até minha que é como se você não quisesse levar um problema pro outro, como, enfim, eu queria que você abordasse um pouco mais o que seria essa rede de apoio mental, porque é uma expressão que eu particularmente nunca tinha ouvido anteriormente. E eu achei muito interessante, assim. Sim. Eu penso assim, a gente precisa de ter referências de pessoas que não nos julgam, de pessoas que nos acolhem, né? Pode ser amigo, pode ser família, pode ser vizinho. Sempre tem alguém que a gente conhece, que a gente convive, que a gente se sente mais segura ali, né? E é importante buscar isso ao longo da vida. Porque eu escuto muitos adolescentes falando assim, eu não posso falar com as minhas amigas que elas vão achar que eu tô exagerando, vão achar... Bom, então, não é um tipo de amiga que você precisa, né? Você precisa estabelecer relações de confiança, né? E por que eu falo dessa rede, desse suporte? Porque, às vezes, a família pode ser um fator protetor e pode ser um fator adoecedor. E aí, eu sugiro que o paciente, né, que a pessoa, ela identifique isso. Porque quando a família é um fator adoecedor, você precisa se preparar para que esse fator adoecedor não continue sendo um fator adoecedor contínuo e diário. E aí, para isso, você precisa de buscar rede de apoio em outro lugar, né? E construir novas redes, né? Buscar, às vezes, suporte com outras pessoas que passam pelo mesmo problema. Às vezes, até buscar mesmo na rede social pessoas que sofrem dos mesmos problemas para você se juntar enquanto apoio mental mesmo. Olha, eu também passo por isso, né? Então, por exemplo, lá no hospital, a gente tem um ambulatório de comportamento alimentar porque tem uma cirurgia bariátrica muito forte lá. E aí, uma paciente estava me contando que uma professora da farmácia maravilhosa, inclusive é uma ótima pessoa depois pra vocês chamarem, que ela fala de mindfulness, que ela é instrutora de mindfulness, né? E ela tem um projeto que é mindfulness na obesidade, né, para os pacientes. E essa paciente obesa, ela me falou que este grupo de mindfulness para ela o mindfulness foi ótimo, mas o grupo também foi maravilhoso, porque ela se sentiu ouvida, apoiada, com apoio. E aí eles mantiveram, mesmo depois do projeto ter acabado, um encontro mensal. Eles estão combinando. Isso é rede de apoio mental. Tipo, são pessoas que não necessariamente são da sua família, não necessariamente são as pessoas que você convive diariamente, são melhores amigos, mas são pessoas que entendem, que te acolhem, que não te julgam, sabe? Eu acho que isso é talvez o lado bom da internet e das redes sociais. Porque eu vejo que na internet existe muito isso, assim, das pessoas se identificarem, tipo, grupos de pessoas que passaram por cirurgia de redução de bariátrica, né, de estômago. Então você acha ali muito fácil pessoas que estão em alguma situação que você se relaciona, você se sente ali acolhida ali naquele grupo. E eu também sinto isso, assim, pessoalmente, que às vezes eu me sinto mais à vontade de falar de alguma coisa com uma pessoa que é estranha, porque eu tô vendo que aquilo ali tá sendo conversado, e na minha família ou no meu círculo mais íntimo de amizade, aquilo não se fala, não é conversado. Então,
Isso daí. Eu não, às vezes, nem pensei em trazer aquele assunto, mas quando eu vejo alguém falando, eu falo, opa, isso me interessa. Sim, exato. Né? Então é ter pessoas afins no seu dia a dia e tentar trazer isso pro pessoal, pro físico. Então, se você conhece um grupo online, e às vezes tem pessoas na mesma cidade, você propor, né, encontros pra trocar ideia. Gente, muito legal isso. Né? Pra e você é trazer muito pro legal, físico. assim, principalmente porque, como a gente já falou aqui, poxa, a gente vive num país onde o Espírito Santo até é um estado bem privilegiado, né, na medida do possível dentro do país, mas assim, a gente vive num país onde as pessoas não têm, às vezes, condição, né, em sua maioria, de arcar com um tratamento. Isso. Não tem condições. Então, você fazer essa rede de apoio, você espalhar, eu acho assim, Aham. genial essa ideia. Eu acho que é uma forma de você facilitar acesso ao awareness, tipo assim, de entender o que está acontecendo, de ser Consciência. acolhido, É. de às vezes, assim, realmente estar num espaço favorável para sua Sim. saúde mental. Mesmo você tendo condição, é muito bom, mas para quem não tem condição, realmente também é uma Você ótima precisa. ideia. É. Né? E Porque acho que voltar para esse senso de comunidade também, né? Que a gente, Aham. enquanto espécie humana, a gente Precisamos. sempre viveu em grupo, né? Em vila, em tribo. Se conectar E com a o gente outro. tá vivendo cada vez mais isolados, né? As casas, os apartamentos, as famílias, os núcleos são cada vez menores. É verdade. E é uma conexão tecnológica que causa desconexão, né? Isso. Porque, por exemplo, você tá com o marido almoçando, os dois estão conectados e desconectados, né? A criança tá almoçando conectada e a mãe tá dando na boca com ela desconectada, né? pra mim, lá em casa tem 2 regras, assim, doutora. Não bota televisão em quarto. Aham. Televisão eu é na também não sala. tenho. Esquece. Ó, meus Maravilha. pais. Eu falo muito Eu não dos meus tenho nem pais nesse TV, podcast, né, mas na não tem verdade. como. Oi? Eu não tenho nem TV. Eu falo, não tem no quarto, não tem na mas, sala, não tem lugar sinceramente, nenhum. parabéns pra você, porque não é fácil, assim, acaba não sendo fácil, é uma coisa muito cultural brasileira, né, a TV. É. A gente Mas às tem... vezes a TV é melhor que o celular. Pois é. Às vezes. A gente gente, tá pelo querendo- menos na TV, você tá assistindo ali com mais gente Isso. no sofá, É né? o que eu sugiro para algumas crianças, assim, sair do celular e ir pra TV com o pai. Ou seja, pelo que eu tô entendendo, então perto do celular, a TV Eu prefiro. é um step back, assim, Primeiro no bom que sentido. pro olho é melhor, né? E segundo que você conecta com quem tá do lado. Que você escolhe comenta. junto, você comenta, você vê junto, você escuta. Não, e lá em casa, o Vitor assiste muito futebol, então não tem como ficar... Cara, eu tive uma experiência, deu pra ver muito isso. Eu tava com o meu priminho, bem novinho, filho da minha prima, ele tem 2, 3 anos. E ele tava vendo desenho no celular. E eu vi que essa coisa do YouTube, né, que fica passando. Eu falei, cara, eu vou tentar. Vou ver no celular, mas vou tentar botar um filme. Isso. Que é uma coisa mais Isso. continuada, que tem uma história, que vai Vocês são tomar... quase psiquiatras. Vocês estão falando tudo que É eu que falo. nós somos pacientes muito boas, A entendeu? gente tenta, né? A gente vai Não, vai vocês estão buscando conectadas com a saúde mental. ferramentas. Vocês estão conectadas, vocês estão ligadas. Porque isso daí, A essa gente percepção gosta. que você teve foi brilhante. É isso aí. Aí você botou na TV. Mas eu senti que ele teve resistência. Tem. Ele assistiu um pouquinho, depois ele falou, outra coisa. Tipo, muda, Isso. troca. Viu? Tipo, não aguentou Não consegue assistir frustração o filme, imediatista. assim, né? Não consegue treinar o cérebro. Eu fui radical. Eu tenho uma de 3 e uma que vai fazer 6, né? Podemos fazer um episódio só maternidade, Cortei, tela. viu? Nossa. Cortei celular. Jura? Cortei. Não Mas tem elas celular. chegaram a ter acesso ou nunca Chegaram tiveram? porque teve pandemia. Porque uma delas, a mais velha, ela teve uma doença no joelho. E aí eu tive que introduzir, porque ela ficou internada. Poxa, mas aí E também... aí a gente tentava fazer tudo pra ela distrair, ela não conseguia. Então ela teve um acesso por conta de condições, né? De situações. o custo-benefício aí valeu, né? Sim, e aí assim, acaba que na pandemia a gente fazia 1000 coisas, mas tinha uma hora que tinha, né? E aí assim, eu fui percebendo que eu condenava o que eu fazia e ao mesmo tempo eu não conseguia sair daquele ciclo. Tipo assim, tô no restaurante, eu queria não dar o celular, mas se eu não der, elas vão chorar e eu não vou conseguir comer. E aí alguém que tava comigo falava, dá um pouquinho pra você comer, pra você relaxar. Era um ciclo vicioso, sabe? Aí um dia eu voltei de uma viagem que isso tinha acontecido e eu tava me sentindo muito mal com isso, porque eu estudo isso, porque eu vejo isso, porque eu vejo o adoecimento dos adolescentes. E eu tava vendo essa dificuldade delas, às vezes, de esperar. Aí eu radicalizei. Falei, acabou. E aí eu falei com todo mundo, acabou. E aí elas sofreram um pouco, pediram, a mais nova chorava. Mas aí agora a gente faz o filme
em alguns dias. Tipo, tá com uma febre, tá sexta e sábado. Mas sempre em conjunto. Então, tipo assim, qual que nós vamos ver? Em família. Muito mais legal, transforma num Porque o filme também, aí ali, você já vai pra uma parte também que é arte, que, né, que e elas é aprendem pra alma, muito. é bom, né? Isso, e elas conseguem ter e dar ideia do início, do meio e do fim. Então, elas conseguem esperar. O que será que vai acontecer? Aí, às vezes, já tá tarde, então amanhã a gente vai ver. Ai, Igual quando legal. a gente era criança. Ai, eu quero ser assim também, quando eu tiver assim. Vai ser. Mas foi uma decisão radical e eu comecei a influenciar algumas outras mães, colegas que conseguiram fazer esse radical também. Porque ela tá numa idade que dá pra fazer. 3 a 6, assim. Porque você vê depois um que chega no filme, 7, hoje em dia é um negócio de outro mundo, né? as pessoas Como não conseguem terminar. Então, assim, o que eu falo pra algumas mães? Assim, quando o filho já tá com 7, 8 anos, isso já é um processo mais complexo. Porque é esse time que eu não queria perder. Quando eu vi que a pequenina tava com 5, eu falei, agora, vai cortar celular. E aí a minha intenção, né, não sei, eu vou contar pra vocês depois, mas a minha intenção, a minha experiência é tentar não dar celular em hipótese alguma até 13 anos de idade, por exemplo, 12, 13 anos. Mas posso falar, eu acho que assim, a tentativa por si só já é válida. É isso aí, eu tô porque tentando. você tá preservando o máximo que você puder. Esse máximo, só o tempo vai dizer quanto vai ser. Sim. Mas o máximo já é muito bom. É a minha intenção. Mas onde que ela vai estudar? No computador. Mas não vai ter rede social, vai ser só o meu computador, a tela lá. Tá certo. Né? Vai ter, porque a escola exige, né? Aplicativo, computador. Mas aí vai ser no computador, porque eu acho que não tem como frear essa coisa assim. Eu vejo alguns argumentos de pais, é tipo assim, mas meu filho vai ficar isolado tecnologicamente, ele não vai conseguir mexer nas coisas, mas assim, você vê nas crianças, elas nunca viram o celular, ela toca no celular, em 2 minutos ela já entendeu como é que aquilo ali funciona. Sim. Então seu filho não vai ser um analfabeto digital porque ele não ficou o dia inteiro ali no tablet, no celular. E é o que eu falei, a ciência mostra que é aquela mídia passiva. Por exemplo, se você der o computador... Vidiota é ótimo. Se você der o computador pra ler um... Gustavo Picala. Selo Gustavo Picala. É o pai dela. Exatamente. Agora, se você der um computador, por exemplo, com texto, pra criança aprender a ouvir o inglês, ler em voz alta, interagir com texto. Um joguinho educativo, talvez. No computador, numa tela maior. Assim, fazer um exercício da escola de matemática. Tudo bem, eu sou super a favor da tecnologia. O que eu sou contra é esse negócio de usar o celular como válvula de escape 24 horas. E eu percebi o adoecimento das minhas filhas possível de acontecer. E eu achei melhor, na minha visão, ser radical. Porque eu não combino. Eu acho que você tá certíssima. Tem mãe que consegue determinar. Vai ser tal dia e tal hora. Meia hora por dia, né? Eu ficava assim... tá lá no restaurante, a menina... mas me dá... Aí você acaba ficando meio sem graça. Aí o que eu determinei na minha cabeça? Pode chorar. Chora aí, esperneia. Os vizinhos da mesa vão ficar... Mas eu não tenho nada a ver com o mal-estar deles. Eu comecei a ligar. Porque antes eu ficava assim... Ai, meu Deus, ela não tá... Aí eu comecei a pensar... Não, o cérebro delas é muito mais importante do que a opinião alheia. Lógico. Aí eu deixo elas brincando no chão, colorindo... Tá, criança, né? Sendo sentindo criança. Tédio. Ai, sentindo mãe, tá chato tédio. aqui. Gente, eu falo, que bom, né? Olha, de vez em quando é bom achar chato. Doutora, eu lembro que assim, quando eu era criança, eu sou uma pessoa que eu deleto muito as coisas da minha mente. Não sou uma pessoa com aquela memória incrível, não. Já não era. Não é melancólica, não é rancorosa. Não, né? Não sou mesmo. Eu perdoo, assim, no mesmo segundo. O melancólico, não. Minha mãe sempre me falava, tinha umas amigas que me sacaneavam, e minha mãe, mas você vai perdoar? Mãe, já foi, já perdoei, já não quero mais saber. Quero ser feliz. Aí, eu, assim... Uma coisa que eu lembro de criança, uma memória que eu tenho muito nítida, que a gente ia muito pra Marataízes, que é um local de praia aqui no sul do Espírito Santo, pra quem não conhece, onde meus avós moravam. E naquela época não tinha celular, não tinha nada. E eu lembro eu olhando pra janela, assim, vendo a paisagem, eu pensava em tantas coisas. Eu tenho memória, eu pensando assim, o que eu quero ser quando eu crescer? Que lindo, eu né? ficava Olha assim. só, cara. Um negócio que eu queria falar com você, doutora, do que você tá falando, né? Que não é contra a tecnologia, mas contra essa coisa da... ansiedade. Eu acho que existe uma diferença muito grande entre, por exemplo, o computador, a televisão e o celular. Eu também que acho. se chama algoritmo. Por quê? Na televisão, vamos supor que você vai assistir um desenho, um filme. Existe uma arte envolvida, existe uma história de início, meio e fim, por mais fútil, por mais só pelo entretenimento que seja, pode nem ser informativo, mas existe algo ali mais normal pro cérebro. Sim. No computador, a mesma coisa, né? Demanda no computador, atenção. você vai abrir uma aba, você vai botar uma coisa.
Eu acho que o celular não é o celular por si, são os aplicativos. Por quê? Os aplicativos têm uma coisa chamada algoritmo. Sim. E o algoritmo que Ele não foi tem na televisão pra ser e viciante, que não tem no computador, ele é projetado para te viciar. Pra você não parar. Então, Isso aí. mal comparando a indústria alimentícia, que faz algo projetado para Isso você aí. viciar, no Altamente sal palatável. certo, com a hiperpalatabilidade com doce certo. A grande diferença do aplicativo, porque ninguém ficava viciado na minhoquinha do Nokia. A gente até ficava, mas a gente não ficava. Não, você cansava. Você não ficava 5 horas por dia jogando na minhoquinha, não. Você E não a dava diferença conta. é que o TikTok, o Instagram, e eu tô falando isso, eu adoro os dois, assim, mas eu entendo que eles são projetados para que Sim. você vicie. Sim. Então, ali não é projetado para um longa-metragem do Titanic, que maravilhoso. Não, ele é projetado para que você vicie, para que Sim. você fique o máximo de tempo possível. Então, eu acho que... E que não preste atenção em nada. Eu acho que a diferença é o atenção algoritmo. E com a inteligência artificial, isso vai ficar pior. Porque Agora, pensa assim, o seu cérebro é um cérebro maduro. Quando você começou a fazer isso, você já tinha capacidade de falar, gente, tô perdendo muito tempo. Agora, a criança não, se você deixar, ela fica. Porque é o imediatismo, né? O cérebro infantil é um cérebro que busca prazer rápido. Freud... Não tem o córtex pré-frontal. Pré-frontal desenvolvido. Isso aí. E até Carol, o Freud fala isso também, né? E a pessoa que usa muito, por exemplo, o celular, ela é uma pessoa que a gente poderia dizer que é mais suscetível a vícios? Por exemplo, a outros vícios, tipo açúcar, doce? Isso assim, é difícil a gente falar do celular. Porque o celular, ele é um objeto tão viciante por conta dessa liberação de dopamina que qualquer um pode ficar, né? Mas é claro que a vulnerabilidade individual... ela vai falar a favor ou contra, né? Então, existem pessoas que têm uma vulnerabilidade a vícios maior em geral. Pessoa, assim, 10 amigos fumaram maconha, só ele que continua viciado. 10 amigos experimentaram um fator genético ali. Tem um fator genético dopaminérgico ali do número de receptores, do tipo de receptor. Não necessariamente é a mesma mudança em cada uma das pessoas que tem uma tendência a dependências, né? Mas, em geral, existe uma vulnerabilidade, sim. E aí, a mesma vulnerabilidade, às vezes, que a pessoa tem a dependência de substâncias, ela vai ter uma dependência maior de estímulos dopaminérgicos, de pornografia, de tela, né? Então, existe uma vulnerabilidade. Mas, como eu tô falando, assim, antes dos 20 e poucos anos, a família ela tem um papel primordial para não estimular isso. Porque mesmo a pessoa que não tenha vulnerabilidade nenhuma, se ela foi estimulada desde os 3, 4 anos, né? Não há resiliência que aguente. Existem seres humanos com uma genética maravilhosa de resiliência. São aquelas pessoas que, mesmo estando no ambiente traumático desde a infância, elas não desenvolvem quadro de humor, não desenvolvem depressão, presenciam coisas absurdas. Existe uma genética da resiliência também. Do mesmo jeito. Que louco isso. Nunca ouvi falar disso. Existem casos de pessoas assim que sofreram todo tipo de problema que você imagina que ela ia ser um dependente, que ela ia ser um assassino, que ela ia ser um criminoso, e ela se tornou alguém. E aí você vai estudar a genética, existem o livro do Stahl de psicofarmacologia, ele que tem uma partezinha que ele coloca lá os genes da resiliência. Que legal. É muito legal. Mas assim, a dependência tem uma vulnerabilidade individual, mas não podemos contar com isso não, porque se você fizer um esforço, qualquer um de nós... Pra que testar, né? Essa é a pergunta. Pra que testar, gente? Não. Né? Não corre esse risco. Não teste. E assim, Carol, doutora Carolina... Carol, tá ótimo, gente. Íntimas. Tá ótimo. Essa questão dos vícios, você fala muito sobre a questão de ampliar o prazer, né? Uhum. Então, a gente permeou aí tecnologias, falamos um pouco de, assim, por alto, de compulsão alimentar... tudo isso, não sei, meio que tá na categoria vícios. Tá, porque né? córtex, é resposta de prazer. Então, é sistema límbico, sistema de recompensa. O cérebro, sistema de recompensa vai ser ativado. E assim, só para entender, assim, o sistema de recompensa, ele é uma evolução, né? Protetora da espécie, de todas as espécies. Então, por exemplo, se comer fosse ruim, ninguém sobreviveria. Se fazer sexo fosse ruim, nenhum bicho sobreviveria, não perpetuaria, né? Então, o sistema de recompensa, naturalmente, é feito para que coisas básicas sejam reforçadas, tenham prazer, para que você fale, nossa, isso é bom, vou voltar. Uhum. E aí, o sistema de recompensa, ele identifica, inclusive, assim, gatilhos para o prazer. Por exemplo, naquele ambiente, a comida era boa ali naquela árvore, então eu vou lá naquela árvore, que deve ter comida boa de novo.
E até os animais são assim. Se você der para um cachorro uma comida boa, ele mora na rua, ele vai voltar na sua casa. A gente tem um na rua lá que a vizinha coloca comida e ele não sai dali. É sistema de recompensa, reforçador. Já demos até nome, já. Até o horário. O organismo é tão bonito do animal que ele até o horário ele repete. Ele sabe os gatilhos do prazer, né? E aquela comida, aquele prazer. Agora, pensa bem, na natureza, os alimentos, eles são prazer limitado. Você vai comer um cacho de banana, chega uma hora que ele te enjoa. Por mais fome que você tenha. Você não consegue comer 200 bananas. Mas 200 doces você consegue, o ser humano consegue. Fácil. Entendeu? Então, assim, é uma fácil. Nossa. Esse fácil foi ótimo. Foi sofrido. Do coração. Mas é exatamente por isso. Porque o sistema de recompensa do animal, ele é preparado para te manter sobrevivendo. O do ser humano, ele já é de um pouco distorcido, porque a gente inventa moda. Aí a gente junta açúcar, junta gordura. A gente já cuidou da sobrevivência, né? Inventou. Tipo, ninguém vai morrer de fome, né? Assim, e aí a gente tem uma pessoas, distorção nos vícios. Todo vício, toda dependência, você tem ali uma deturpação do sistema de recompensa cerebral. Então, aquilo que antes era protetor, agora pode ser destruidor. A pessoa, ela pensa com o córtex pré-frontal, ela imagina, gente, essa cocaína não tá me fazendo bem, eu vou perder meu emprego, minha esposa vai me largar. Mas o sistema de recompensa é mais forte, é intuitivo, tipo assim, é primitivo. Aí ele fala, você tem que ir. E aí o córtex pré-frontal já adoecido também não consegue barrar mais, entendeu? Dependendo da vulnerabilidade, o córtex pré-frontal dessa pessoa já poderia, por exemplo, por isso que o TDAH às vezes tem uma tendência maior a, às vezes, buscar o uso de substâncias. Justamente porque o córtex pré-frontal dele já tinha uma dificuldade maior de barrar. Então é muito associado, né? O bipolar também, quando ele tá em mania, o córtex pré-frontal tá completamente desregulado. A pessoa bipolar, em mania, ela vai, usa droga, ela tem mais sexo, ela compra mais, porque ela não consegue barrar, né? E uma pessoa que não tem, às vezes, o TDAH ou bipolar, mas que é só uma pessoa que usa muito uma coisa, pornografia, uma droga, uma substância, né? Esse sistema de recompensa dessa pessoa que faz uso contínuo há muito tempo, ele já tá tão distorcido que muitas vezes a pessoa fala com a gente assim, até comida, que não é todo mundo que tem compulsão, que tem isso que eu tô descrevendo, mas algumas pessoas, elas descrevem assim, eu nem sinto mais tanto prazer em comer, eu como só porque eu não consigo ficar sem comer. Ou eu não bebo mais porque eu acho gostoso. Eu bebo só porque eu não consigo ficar sem beber. Gente, que olha a distorção. Complicado. A distorção do sistema de recompensa. Ou seja, total. Pelo que você tá falando, doutora, o sistema límbico é a vontade e o córtex pré-frontal seria o discernimento, digamos assim? Mais ou menos. Tipo, o sistema de recompensa, ele é o prazer que você tem ao fazer aquilo. E ele também é um pouco ativado quando você vê os gatilhos que te relacionam àquilo. Igual o cachorro, quando ele passa na casa que a mulher dá, que ele já... Porque ele já sabe que ele tem, né? Instintivo. O córtex pré-frontal, ele tanto trabalha essa coisa do desejo, da criação. Tipo, vou fazer um prato mais bonito. Que é o que nos torna mais humanos, essa coisa da criatividade, da inovação, do sentimento. Mas ele também é o responsável por dizer não, por planejar. Entendi. Entendeu? Pelo planejamento. Que consegue olhar o doce ali e falar, não vou comer agora. Isso, mas se você, por exemplo, tiver com fome, é mais difícil você falar não, porque o córtex pré-frontal não tem tanto poder na hora da fome. Que na hora da fome, o seu instinto, o prazer fica realçado. Ele tem que se sobressair porque é uma questão de sobrevivência. Por isso que eu explico muito... Legal. Eu explico muito para quem tem compulsão alimentar que não é interessante para quem tem compulsão fazer jejum. Né? Pode ser que o jejum intermitente funcione para algumas pessoas, mas para quem está tratando o transtorno de humor, por exemplo, ou para quem está tratando compulsão alimentar, com algumas exceções, porque sempre tem alguém que se adequa mais a uma coisa ou outra, né? Somos árvores diferentes, mas eu sempre aconselho não fazer jejum. Por quê? Porque no período de jejum, você tem amplificação do prazer ao comer. É verdade. Faz e sentido. aí você vai... vai se colocar numa situação mais difícil. Mais difícil, perfeito. Ou seja, doutora, pelo que você tá falando, é assim, o cérebro gosta de rotina. Ama, gente. Seja um cérebro adoecido, sim, ou ainda não adoecido, perfeito, porque todos os cérebros podem adoecer, mas o cérebro gosta de rotina. Gosta. E os cérebros adoecidos precisam de rotina, perfeito, né? Perfeito, é lá. E eu acho que essa questão do vício de doce também, eu tava aqui pensando que é uma coisa assim que é particularmente difícil, eu acho,
Porque é um vício socialmente aceito, né? Não é só doce, sabe? É de comida altamente palatável, é de comida muito gostosa. Exatamente. Porque quando você vai comer o doce mais gostoso, ele também tem gordura. Sim. Né? Então, então não é só açúcar. Então, gordura, açúcar, isso fritura, daí. É isso daí. Imagina um churros, churros, gente. Só de pensar, você já saliva. Mas aí o cérebro tá assim, porque o nosso sistema de recompensa, ele é ativado só de você lembrar. Só de você pensar. E é uma coisa que se eu pegar um prato de churros e for comer 10 aqui, ninguém vai falar, minha filha, não faça isso, você tá louca. Agora, se eu pegar 2 garrafas de vodka e falar, vou virar aqui, alguém vai falar, opa, calma lá. Tá pegando meio pesado, né? Sim. Vamos pegar E não só é socialmente aceito, como, cara, tente fazer uma dieta no Brasil e falar que você tá de dieta. Aparece assim, a pessoa vira o desafio da vida dela, que você coma. É por isso que eu sou contra a dieta. Eu falo, assim, até uma das coisas do Meta Supermente que eu tava comentando com vocês. Vamos falar sobre isso. O que é o Meta Supermente? O Meta Supermente veio de uma ideia minha de parar de estimular as pessoas a terem respostas rápidas, né? De sair um pouco desse imediatismo que nós vivenciamos. Você trazer as pessoas para falar assim, gente, vamos ter uma meta mais definitiva, vamos ter uma meta mais a médio e longo prazo na vida. Independentemente se você tem depressão, se você tem ansiedade ou se você não tem nada. Começa hoje. Eu tenho 15 anos, tá ótimo. Eu tenho 45, tá ótimo. Eu tenho 60, tá ótimo. Começa a planejar para você ter uma mente saudável. Um cérebro saudável, uma mente saudável, né? Que não é a mesma coisa, mas que depende do órgão cérebro estar bom para que a sua mente esteja melhor, né? Para que o seu espírito esteja melhor. Vamos falar isso. Só o que seria a diferença entre cérebro e mente? Não precisa aprofundar muito, vamos falar mais do supermente, mas só porque você colocou essa distinção. Isso é um conceito até filosófico, né? Mas assim, o cérebro ele é o órgão necessário para você ter uma mente funcionante. Mas a mente não se define no cérebro. A mente é extracorpórea, teoricamente. A consciência. A consciência é outro termo. Assim. Consciência poderia ser um termo tanto neurológico, tipo assim, tá rebaixado, tô dormindo, ou tô alerta, tá? Um termo mais neurológico. Consciência pode ser um termo também até mais psicológico, das ciências psicológicas, tipo de consciência do meu ato, consciência da vida. Pode ser também consciência do eu, que a gente usa na psicopatologia, no estudo das doenças. Tipo, qual é a consciência do eu dessa pessoa? Então, a consciência é um termo muito amplo. Eu gosto mais de usar o termo cérebro-mente, porque o cérebro, ele é o órgão. Mas a mente não funciona sem o cérebro. Né? Tipo assim, você precisa do órgão funcionando para sua mente estar funcionando. O cérebro seria o material. O material. Seria tipo hardware e a mente seria o software. Acho que eu não entendo muito disso. Tipo assim, a mente seria o computador lá. Sim, pra gente, que nós três aqui que sabemos o que é um CPU. Seria o CPU, a tela, o mouse. E a mente seria o software, seria o Windows. Isso. Sim. Atualizando, seria o iPhone e o iOS. Sim, seria isso. Para então, os jovens que não sabem como se adorei. Então, o cérebro é o iPad e a mente o iOS. É muito maior. Por que eu falo isso? Porque você tem hoje várias evidências de funcionamento da mente enquanto o cérebro está adormecido. Tipo, cirurgias. Nossa, é verdade, né? Você tem evidências de que a pessoa... Nossa, gente, ela é muito inteligente. Eu estou impactada. Então, assim, eu não posso me limitar. Apesar de algumas pessoas que vão me ouvir aqui falar, não, tá louca, o cérebro precisa estar funcionando para a mente funcionar. As pessoas mais céticas, mas, gente, não dá para negar que tem evidência do cérebro funcionando, da mente funcionando com o cérebro inativo. O cérebro, às vezes, com o eletroencefalograma zerado ali, a pessoa num coma induzido, e a mente funcionando. Então, por isso que eu falo que a mente saudável, ela precisa de um cérebro funcionando bem, mas que a mente não se limita ao cérebro. Ela é mais do que isso, e a ciência ainda não alcançou ainda o potencial da mente, né? Porque o cérebro a gente também não domina, mas a gente sabe mais ou menos os limites teóricos dele. Mas a mente é mais do que isso. Até porque a gente tem experiências que são de conexões, assim, entre pessoas, com a natureza, que ultrapassam a limitação cerebral, né? Lá no Brain, que é o maior congresso de neurociências da América Latina, teve uma palestra muito legal sobre experiências, conexões extracerebrais. Tipo assim, você se conectar com a natureza, você se conectar com o outro, que vai além do funcionamento cerebral. Você tem sensações que você não consegue explicar só pelo funcionamento cerebral ali.
Muito Eu louco. vi um experimento, agora eu não vou ter referência, assim, pra falar exatamente qual era. Mas eu acho que eles pegaram, assim, pessoas que meditavam, tipo monges, pessoas com muita experiência em meditação. E colocaram as pessoas, tipo, numa sala. E eu acho que elas estavam vendo, tipo, imagens, alguma coisa assim. E eles mediram, não sei se as ondas cerebrais, a atividade, alguma coisa diferente, assim. né? Aquele brain scan, assim. Eles mediram de alguma forma, assim. E eles viram que... Eu não lembro agora se eles colocaram 2 pessoas na sala ou não. Mas uma pessoa conseguiu influenciar a outra sem elas estarem se vendo, sem estarem se comunicando. Olha, isso meio que são uma loucura essas experiências. E são reais, gente. Não dá doutora, pra negar. Aquelas experiências, não me vem falar que é coincidência, tá? Para os céticos, eu já conversei até com matemáticos sobre isso, sobre com meu primo que é físico. Quando você, por exemplo, pensa muito forte em alguém, do nada, e o seu telefone toca. E a pessoa... Isso já aconteceu comigo com você. Eu falo que são experiências que a ciência ainda não alcança. Mas eu acho que um dia vai alcançar. Eu também acho. Então, por exemplo, lá no Brain, por exemplo, nesse congresso, várias pessoas renomadas estão estudando essas experiências. Lá em Juiz de Fora, tem o Alexander, que é um estudioso, ele tem vários artigos sobre experiências científicas, ele tem um interesse científico, então ele faz estudos muito sérios com experiências não explicadas anteriormente pela ciência, né? E são belíssimas, assim, tem várias experiências com oração. Aí, por exemplo, um grupo pessoas internadas num CTI, e ele deram o nome de metade das pessoas para um grupo de oração e o outro não deu. Tipo, deixou só. E as que receberam oração tiveram uma melhora mais rápida. Gente, tem uns estudos interessantes. Então, assim, eu falo disso, mas assim, mostrando para as pessoas que a ciência ainda não alcança tudo. Eu sou a favor da medicina baseada em evidência, principalmente para medicamento. Eu não sou a favor de experimentos com os nossos pacientes. Eu acho que a gente tem que se basear numa ciência, né? Para não fazer coisas erradas. Não fazer iatrogenia na medicina, que é causar mal, né? Você mesmo dar alguma coisa que vai fazer mal para o outro. Mas, por outro lado, eu sou a favor também da sensibilidade humana, de você se conectar com o natural, conectar com a natureza. E o Meta Supermente, ele vem daí. Ele vem de uma experiência minha, dormindo, assim, acordando e falando... existem caminhos que, por mais que as pessoas sejam diferentes, são comuns para você proteger sua mente e seu cérebro. Né? Quais seriam esses caminhos? Então, eu recebi assim, né? Intuí, assim, 10 passos. E aí eu criei essa ideia e eu pretendo um dia levar esse curso para as pessoas. Nossa, doutora, eu tô ansiosa, vou estar na primeira turma, eu tô falando sério. Tomara. Porque eu acho que isso é tão essencial, assim, eu acho que não tem outro caminho. Não interessa se você já tá diagnosticado ou não com algo. Eu acho assim, olha, a qualidade da sua vida vai depender da qualidade do seu pensamento, dos seus relacionamentos. Sim. Você com uma mente... que não tá muito legal, você não tem relacionamentos legais, você não tem perspectivas legais da vida. E é algo que não dá pra gente terceirizar, né? Dá. Tipo assim, deixar 100% na mão de um médico pra ele me medicar, me diagnosticar e resolver a minha saúde. Eu sou muito a favor de a gente ter, assim, um pouco de autorresponsabilidade e autonomia com a nossa própria saúde. Maravilhoso. Eu acho que a gente vem de uma cultura muito de, tipo assim, o médico sabe, ele vai resolver. Isso aí. Mas quem te conhece melhor do que você mesmo, né? Quem sabe o seu background, a sua vivência, a sua vida, a sua rotina, o que você tem acesso ou não. E você sabe qual que é o primeiro passo do Meta Supermente? É você se conhecer. Porque você precisa de ter um conhecimento de si para ter uma mente funcionando bem. Né? E esse conhecimento, ele deve ser constante. Ninguém te conhece melhor do que você. É exatamente isso. Esse é o primeiro passo. Ninguém tem maior interesse, né? Em Exato, e outra, uma coisa não exclui a outra. Você se cuidar não exclui o acompanhamento de um médico, o acompanhamento... O ideal é tudo junto, né? Tudo junto. Assim, um dos passos, que é o último... Vamos usar todas as armas dessa luta. Um dos passos para você ter uma boa saúde mental, que é o último que eu coloco assim, que é um a mais, é você tratar o problema, se você tiver um problema de saúde. Qualquer problema de saúde que você tiver, você tem que ter um profissional te acompanhando. Mas esse é só um passo. Os outros passos, a médio e longo prazo na vida, eles não dependem do médico. Eles dependem de você, né? Então, você se observar, você pedir opinião para as pessoas, né? Sobre
sobre pessoas que você confia, né? Por exemplo, quais são as minhas qualidades? Você buscando a sua... Quais são os meus defeitos que você acha? Ter uma humildade também, Uma humildade, né? assim, pra você se conhecer de verdade. Porque se 10 pessoas que você conhece falam a mesma coisa, será que eu não tenho um traço disfuncional e eu não tô vendo? Se 10 pessoas estão falando que você é intransigente, se 10 pessoas estão falando que você faz algo que incomoda, cara, será que 10 pessoas Se 10 pessoas estão falando que você é difícil de conviver, que você é rígida, será que não tem alguma coisa? Então, assim, e aí a própria pessoa, se ela tiver essa boa vontade, se não for um psicopata, né, se não for um antissocial indiferente, esse curso não é para os antissociais, porque eles não têm nem para os narcisistas. Assim, um ou outro narcisista pode até entender, mas assim, a pessoa, eu começo o curso assim, sabe? O primeiro passo é você se conhecer, né? E reconhecer as emoções. Então, outro passo é você conhecer as emoções, porque você precisa respeitar as suas emoções. Então, se você tá com inveja, se você tá com raiva, se você tá com ódio, se você quer enforcar alguém, reconheça. Isso faz parte da inteligência emocional. Matar alguém, isso acontece. Todos nós passamos por isso. Quem nunca? Isso é ótimo, sabe? Você se acolher, você não falar, não posso pensar nisso. Nossa, mas eu tô com inveja da minha melhor amiga. Você não posso. E você não querer enxergar não faz a questão sumir, né? Não. Você tem que encarar, mais uma vez, a questão da clareza, né? Clareza. A gente tem que ter clareza na vida. Sim. Não adianta você empurrar pra debaixo do tapete, fingir que não existe. Porque aí surgem mais facilmente as patologias, Sim, né? exato. Eu acho que requer uma dose de coragem também, né? Que eu vejo que... Eu até converso muito disso com o Caio. A gente fala muito sobre essa coisa das pessoas viverem muito no automático, sabe? Piloto automático. Piloto automático. Então, tipo assim, a pessoa vai fazendo o que ela acha que tem que ser feito. Tipo, eu estudei, faculdade, casei, tive filho, não sei o quê, nem sei se era isso que eu queria, mas eu tô aqui no fluxo. Indo e continuo. Tô no fluxo da vida aqui. E é o que o Mindfulness pede pra você parar. Sai disso aí, né? E é o que o Meta Supermente também sugere. Que assim, eu sugiro, através do Meta Supermente, que você se olhe, que você olhe para si, olhe para o seu cérebro, olhe para como que você está funcionando e repense a meta, né? Qual que é a meta? É ganhar dinheiro? Até quando? Porque você vai ganhar dinheiro, mas às custas do quê? Qual é o meu limite, né? E o seu cérebro vai estar funcionando, porque vai chegar uma hora que você nem vai usufruir do dinheiro que você ganhou, porque o seu cérebro não vai estar funcionando. Sim. Você vai estar deprimido, ansioso, surtado, assim, com uma doença física, né? Então, eu falo assim, por que a meta deveria ser a supermente? Ou o máximo que você puder fazer pela sua mente, pelo seu cérebro, né? Porque com isso você consegue executar as outras coisas mais a curto prazo que você deseja. Como é que você vai passar no concurso se você não tem uma mente funcionando? Se essa for sua meta. Como é que você vai ter um casamento saudável se você não tem uma mente saudável? E como é que você vai educar um filho se você não tem uma mente funcionando? Então, todas as outras metas, eu quero ser mãe, eu quero casar, eu quero passar num concurso, eu quero mudar para os Estados Unidos. Qualquer meta que você tiver, você precisa de uma mente funcionando. Senão você conseguiu a meta, mas você nem vai nem usufruir dela, né? E doutora, dá um spoiler pra gente. Eu sei que esse curso aí vai bombar muito, mas dá um spoiler pra gente, se você puder. De algo assim... pelo que você tá falando, o curso tem 10 passos. São 10 passos e a ideia minha não é nem fazer com turmas, é fazer algo acessível pra pessoa fazer o estudo sozinho. E a minha ideia é, assim, dar um bônus de ter um grupo de discussão comigo, assim, no WhatsApp, umas horas depois do curso, pra poder tirar dúvidas, né? E existe algum passo, assim, queria que você desse um spoiler, não do curso inteiro, gente, mas assim... desse um spoiler, assim, de um desses passos, desses 10 passos. Você já falou que um seria o autoconhecimento. Mas o autoconhecimento leva tempo e consciência. E a minha ideia é ensinar a pessoa a fazer isso. Como fazer ferramentas. Aí eu vou ensinar o que é personalidade, quais são os traços, como que ela pode identificar as personalidades. Nossa, eu quero muito. Inclusive, eu acho que esse curso tinha que ser um pré-requisito para, por exemplo, você ter filho. É verdade. Como que a pessoa... A gente volta naquilo que a gente falou lá, né? Como que a pessoa diferencia uma personalidade de um transtorno? Aí a criança tá lá subindo na cadeira, leva no médico, dá um remédio. Às vezes é o caso, às vezes não é. Às vezes não, Mas, doutora, dá pra gente um spoiler de algum passo que a pessoa possa aplicar hoje na vida dela? Eu acho que é o último passo que eu coloco. Muda muito, assim, que você fala assim, cara, quem tá ouvindo esse episódio aqui vai...
aplicar isso hoje ou amanhã e é uma coisa assim que você recomenda que todos façam. Eu acho que é esse que é o último que eu coloco dos 10, antes do mais. O mais, que é 10 mais 1. O mais 1 é identificar as principais doenças mentais para você procurar ajuda o quanto antes. Que eu ensino assim, identificar sinais de transtorno de ansiedade, sinal de transtorno de depressivo. Mas o antes, que é o 10º, é você se conectar com o presente. E como que você pode se conectar com o presente? Seja com oração, se você tem uma religião. Com a meditação, se você já pratica. Ou simplesmente se conectando consigo mesmo e com a natureza. Né? Se for, às vezes, uma pessoa que gosta de natureza. Então, ela fazer isso sempre. Porque é a forma dela se conectar com a terra real. Tipo, sair do piloto automático e viver o presente de forma real. Por exemplo, o que interessa agora? O que aconteceu há alguns minutos, você não tem poder, né? O que vai acontecer daqui a alguns segundos, você também não tem. Mas o agora, você pode senti-lo, mesmo que ele não seja tão bom. Às vezes, você está vivendo uma experiência negativa, tipo, estou cansado, estou com fome, eu estou entediado, eu estou no avião, viajando há horas. Mas você vivenciar aquele presente, você memorizar aquilo ali, você curtir, né? Como a gente fazia, igual você falou, né? Você lembrava, você tá aquilo ali, você viveu o presente. E isso pode ser positivo ou negativo. Eu lembro de vivências na minha infância negativas, às vezes, tipo assim, nossa... uma coisa, nossa, meu pai não tá bem de saúde, assim, mas eu tô pensando, eu tô vivenciando aquilo, eu tô me conectando, processando, né? Então, você viver de forma real. E viver de forma real é desconectar um pouquinho da tecnologia e se aprofundar no momento presente com você mesmo. Então, esse é um passo primordial para a saúde mental. E você pode fazer isso comendo, você pode fazer isso dirigindo, você pode fazer isso correndo. Você não precisa só fazer uma trilha longe para se conectar com a natureza. Né? Você pode se conectar com a natureza olhando para o céu, né? Elevando o pescoço para o céu. Que a gente raramente a gente faz isso. Tipo assim, vamos ver as nuvens, tipo, levantar, né? Então, contemplar, né? Contemplar e sentir o vento. Assim, eu gosto muito do sensorial para viver o presente. Eu falo, quando a pessoa está se desconectando do presente, você está conversando com alguém, você começa a viajar. Porque você tá ansioso e tal. Mas você quer voltar para essa conexão porque é uma pessoa que te importa. Às vezes você não quer conectar, né? Mas às vezes você quer. Aí quando você quer voltar para a conexão, o que eu sugiro? Você observar o tom do cabelo da pessoa. Você vai voltando à conexão. Vai esmiuçando, né? Vai esmiuçando. Aí você tenta sentir o cheiro. Você tenta sentir a textura do ambiente que você tá. Que aí você vai se conectando com o presente, do sensorial. Uma coisa que eu tenho feito muito em casa, assim, eu trabalho de casa, né, na maioria dos dias. E eu sinto um pouco essa dificuldade. Que às vezes eu tô em casa o dia inteiro. Tô no computador o dia inteiro. No celular o dia inteiro. E eu tenho um quintal. Moro em casa mesmo. Tenho um quintal. Maravilhosa. Casa e aí eu falo, cara, eu preciso ver o céu e pegar um pouquinho de sol. Então, tipo, perto da hora do almoço, bate uma faixa de sol ali. Aí, às vezes, do nada, eu paro um pouquinho, eu vou lá pra fora, eu vou ficar 10 minutos aqui. Ai, que delícia, Você se conecta. Eu puxo a cadeirinha de praia e fico ali sentada, assim, 5 minutos, que seja, quanto eu conseguir, assim... Só deixando o sol bater direto. Você sente o calor. O calorzinho do sol. Olha como é sensorial. É muito. Sensorial. E a gente que mora em praia, aqui em Vitória, né? É super sensorial. Você vai ali na areia, qualquer areia, você pisa na areia, é sensorial. Sim. Você olha pro mar, você escuta o barulho, você olha pro céu. E são segundos que você se conecta que te fazem se sentir vivo e vivendo o presente. Sai do piloto automático, sabe? Sim. Voltar pro eixo, né? E você pode fazer isso no dia a dia mesmo, essa coisa de voltar pro presente, né? Conectar com o presente. Coloca um alarme no seu celular. Sair do celular agora por 3 minutos. Lá em casa eu tava falando, né? Eu tenho 2 regras, assim, que são... não tem televisão em quarto. E a outra. Na hora de sentar pra comer, todo mundo na mesa sem celular. Ótimo. Lógico, né? Se tiver alguma emergência. Mas, assim... Meu marido, graças a Deus, respeita isso também. Lá em casa, na casa dos meus pais, sempre foi assim. É uma coisa que eu levo pra vida, assim. Eu lembro até hoje, quando eu comecei um estágio aí, eu queria ser rebelde. A primeira coisa que eu fiz foi comprar uma televisão pro meu quarto. Pra ser rebelde. Comprei a televisão, botei no meu quarto. Eu lembro do meu pai e da minha mãe, eles olharam pra uma cara tão decepcionados pra mim. Juro por Deus que eu vendi a televisão. Ficou 2 meses comigo. É assim. Tipo, eu não criei minha filha pra ter uma televisão no quarto. Mas olha, eles não precisaram falar nada. Só olharam. Olha que legal. Né? O que eles iam fazer? Eu tava ali com Não, meu porque dinheiro. só o olhar pra ela foi importante. Nossa, foi tão decepcionante. Aí eu falei, nossa,
Caramba, eles me olharam com um olhar assim de tipo, desprezível. você podia comprar qualquer coisa, você comprou uma televisão, cara. Você podia comprar um cachorro. Realmente não faz sentido, né? Não faz sentido. Doutora, nós estamos chegando ao fim. Sim. Eu queria te agradecer muito. Nós queríamos te agradecer Muito por obrigada. ter vindo, porque assim, a sua contribuição não tem o que dizer. Tem vários outros tópicos que a gente queria abordar. Por exemplo, tem que fazer outro e vamos Vai ser mesmo. ótimo, estou à disposição. Assunto de vício, assunto de culpa e controle. E eu queria falar pra você que adorou esse podcast, caso você esteja ouvindo no Spotify ou assistindo no YouTube, que a doutora Maria Carolina tem um Instagram maravilhoso, Nossa, cheio de conteúdo. informações gratuitas que podem te ajudar muito hoje. Então vá lá no Instagram dela, olha as informações, Tá muito bacana. mande pra Muito quem rico. puder, Tô tentando. salve. Se você conhece alguém que precisa da dica que ela dá lá. E além disso, ela é médica, então quem quiser ter acesso também tem os contatos dela Sim, lá, né, tem doutora? lá no Instagram, né? Mas só de acessar o Instagram dela, você já vai ter a possibilidade de aprender muito sobre a sua saúde mental e cuidar dela enquanto você pode, antes que você precise. Então, cuide dela preventivamente. Eu acho que é isso que aí, você prevenir. fala, né, doutora? A Falo gente tá muito. super afim de fazer o seu curso. Que legal. Tomara Um que dia você vai disponibilize sair, vai logo. sair. O quanto antes. Conte Vai com a sair. nossa ajuda e incentivo pra botar esse curso no ar, porque eu tenho No certeza... próximo episódio já tem cupom de desconto É. para o curso Supermente. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente nessa profissão e nesse tema extremamente complexo, Eu fico muito que feliz. é cuidar da saúde mental. Que o nosso grande objetivo é ajudar as pessoas, né? A melhorarem, a se transformarem, a terem uma vida melhor, né? Esse é um grande propósito de vida. Eu dou aula e eu gosto de falar, porque quanto mais gente souber, quanto mais gente espalhar o bem aí por aí, mais benefícios enquanto sociedade a gente vai ter. Então, estou à disposição, é sempre um prazer compartilhar. Eu que agradeço a oportunidade, tá, gente? Amei, espero nos revermos em breve aqui. Com certeza. Vamos? Já Tem uma tá. maternidade. Ai, gente, Tem é que trazer muita meu coisa. marido neuro também. Vamos convencer. O marido dela é neurologista, né? Fica aqui o Espetacular. convite oficial. Rafael, vem, a gente é tranquilo. Você vai ganhar uma caneca, ó a caneca Vale do a podcast, pena. que linda. Olha só. Vai, Sua super a esposa pena, tem gente. e você não. Você vai Tá? entrar pro clube é da Você tem caneca. que vir É pra minha. ganhar. A gente não vai mandar pra você tem que vir. Então, pessoal, muito obrigada mais uma vez pela audiência. Nós estamos muito felizes por mais esse episódio. Estamos no Instagram, Off the Record Podcast, TikTok, YouTube e Spotify. Nos acompanhe, não é mesmo, Mari? É isso, gente. Obrigada, boa noite e até a próxima. Boa Boa noite. Obrigada, noite. doutora.